Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as franquias e gêneros que a gente mais gosta, falando em ordem cronológica, desde a infância até os dias de hoje. Então a gente vai passar pelos 8 e 16 bits, depois 32 e 64 bits, depois a era do PlayStation 2, e se der tempo a gente fala também das franquias recentes que a gente está gostando de jogar e dos gêneros também, se aparecer algum gênero novo, alguma coisa que a gente gosta. Eu sou Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Billy, do canal Billy Channel. Boa noite, bom dia, boa tarde, como diria o Daniel, mas eu falei na frente dele, então hoje é minha essa fala. Partimos finalmente para a gravação de mais um episódio do podcast Jogatina. Tava com muita saudade de vocês. Carmelo Zócoli. Olá, pessoal. E o Daniel Ventura. Fala, galera. Como é que estão? Saudade de gravar um podcast. E aí, vamos lá, falar do que a gente gosta, videogame. Galera, então, essa vai ser o tema de hoje, que é um tema light, é gostoso de falar, então não tem uma pauta definida, não é um negócio que tem um script, né? A gente só vai falar das coisas que a gente gosta. Esse episódio é um que eu até queria ter gravado bem antes, porque é pra ser uma coisa solta, porque nunca, às vezes a gente gosta de um jogo, gosta de uma franquia, a gente não consegue encaixar, né, nos temas anteriores. Então esse é pra gente falar do que a gente realmente gosta. E então, qual que é a ideia? A gente vai começar tentando lembrar o seguinte: lá nos 8, 16 bits, os primeiros jogos que vocês jogaram, provavelmente teve vários jogos que vocês gostaram, mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: não é qual o jogo que vocês gostavam na época que vocês jogaram, é qual foi o gênero que vocês começaram a ver que vocês gostavam. Então não foi já no primeiro jogo, provavelmente já foi depois de alguns anos. Vocês começaram a perceber que, olha, eu gosto quando o jogo é desse gênero. Talvez vocês nem sabiam o termo gênero, talvez vocês falavam estilo, né? O estilo navinha, o estilo lutinha, o estilo RPG, mas qual foi aquele que vocês começaram a ver que, olha, quando sai um jogo desse, me chama mais atenção, parece que eu gosto mais, entenderam? E qual era a franquia que vocês começavam a ficar ansioso para ver o próximo? Pô, quando que sai o 2? Quando que sai o 3? É isso que eu quero saber. Aquele que começou a marcar, que vocês viram que foi virando um padrão, assim, que vocês gostavam. E eu quero saber se também essas franquias, esses gêneros, eles se mantêm, né, até hoje. De repente vocês gostaram lá no 8 ou 16 bits, mas desanimaram, ou ainda estão acompanhando até hoje. Então a ideia é mais ou menos essa. Alguém tá meio pronto, já quer começar a falar? Depois eu falo. Hoje eu começo, então. Manda ver, Billy. Por incrível que pareça, todo mundo tá pensando, igual quando a gente conversou antes da gravação sobre o tema, a primeira coisa que o Fernando falou foi assim: a do Billy vai ser fácil, vai durar 2 minutos o podcast dele. Qual que é o meu gênero preferido para vocês? É o luta e Street Fighter, não é? Então, essa é a resposta mais direta, porque o Ryu é o meu personagem de videogame preferido, o Street Fighter é a franquia... O teu gênero preferido é Ryu, eu errei, Billy. Não é Street Fighter, não é luta, é Ryu. Se o jogo tem um Ryu, ou um personagem parecido com o Ryu, você gosta. É tipo isso, exatamente. E assim, sem dúvida, o jogo de luta o gênero de luta, né, fez parte da minha vida, mas desde quando eu era bem jovem, né, bem moleque, eu sempre gostei de 2 ou 3 estilos de jogos muito. Como eu peguei aquela época que saiu Street Fighter, que saiu Mortal Kombat, tempos depois o Killer Instinct e algumas outras coisas bem ruins pelo meio, mas a gente conseguiu pegar essa primeira safra top aí mesmo, que revolucionou, né, que evoluiu. Mas antes disso, antes desse gênero de luta me pegar, eu sempre amei plataforma. Não sei se é porque eu tinha o Master System, então o videogame ele tinha uma certa facilidade, né? Ele tinha uma quantidade bem interessante e muito diversa de jogos de plataforma, tipo Alex Kidd, Psycho Fox. Eu considero que o Wonder Boy é do estilo plataforma, o side-scrolling, né, e tal. Eu gosto bastante. Então, para mim, eu acho que
se fosse para falar assim, qual que é o estilo que marcou você nessa geração aí dos 8, 16 bits, seria a plataforma, porque para mim o melhor jogo feito na história é Super Metroid. Mentira, é Super Mario World. Para mim é um jogo assim sem defeitos de verdade. É uma coisa sensacional. Então eu acho o gênero de plataforma, inclusive eu parei agora, eu estava jogando um jogo que chama Slats, que é de plataforma, meio Metroidvania. Ele é Metroidvania, só que ele tem muito de plataforma, que eu curto pra caramba, e spoiler, né, pro final do vídeo, tá comigo até hoje, o gênero. Isso, beleza, isso que eu ia perguntar. Então você gosta de plataforma até hoje, e uma coisa que eu queria saber também, você gosta de Super Mario até hoje? Você fica empolgado quando sai um novo Mario, assim, você fala, caramba, não vejo a hora de sair o próximo e tal. Mano, eu gosto pra caramba. Eu joguei o Mario Odyssey recentemente, eu acho que 1 ano, 6 meses atrás. O Super Mario Wonder eu zerei ele também, logo no lançamento, uma semana depois do lançamento. Uhum. Eu curto pra caramba mesmo. Que bom, o teu Switch tá sempre, tipo assim, você tá sempre atualizando, comprando os jogos na hora que sai, né? Teu Switch tá sempre... Com certeza. O Switch via software tá top aqui com o Kit Xeon que chegou. Uma perguntinha só antes de passar pro próximo. Você prefere os Marios, hoje já analisando, os Marios 2D, assim, lateral, ou os Marios 3D? Ó, pra mim, os dois são ótimos. Eu gosto bastante, mas eu sou meio contrário ao que todo mundo fala, que o Mario Galaxy é o melhor Mario e tal. Putz, velho, eu tenho uma raiva tão grande daquele jogo. Ele é bom, eu joguei no Wii, eu zerei os dois e tal, mas eu acho que ele tem um desconforto muito ruim com aquele negócio de você ficar rodando os planetas, sabe? Não sei se vocês jogaram, mas o jogo ele é 3D, o ambiente, e o ambiente fica rodando e você vai para trás de coisa. É bem ruim de controlar. Eu acho que a ideia é boa e a execução mais ou menos, mas o resultado final para mim faltou. Mas entre o Mario Odyssey e o Wonder, por exemplo, que são os dois últimos que saíram, de verdade, seria muito difícil se eu tivesse que escolher um dos dois para jogar hoje. Ou o Mario World também. Se chegasse para mim e falasse assim, ó, você só pode escolher um dos três. Muito provavelmente, eu acho que olha, que absurdo. Eu acho que eu iria ficar com Super Mario World, meu. Mas eu gosto dos dois gêneros. Nesse estilo, né? Desse estilo do Mario Odyssey e do Mario Wonder. Beleza. O Word é muito bom, cara, até hoje. Beleza. Carmelo ou Daniel? Quem quer falar primeiro? Quem tá com a listinha mais pronta aí? Principalmente dos 8 e 16 bits. Ou, se não é 8 e 16 bits, lá da década de 90, sabe? Já que o Carmelo jogou PC também, muito PC. Pode falar, Carmelo. Isso que eu ia falar, porque assim, um estilo de jogo que eu conheci, na verdade eu conheci porque ele praticamente só existia no PC, né? Eram os first person shooters, né? Os FPS, que o primeiro que eu joguei foi o Wolfenstein, né? O Wolfenstein 3D. Depois joguei o Spear of Destiny, que é a sequência dele, né? E na época, assim, PC naquela época de MS-DOS, era pirataria total, assim, então tu não tinha, era bem engraçado que você às vezes comprava de revista, aquelas lojas que você tinha uma relação gigante de jogo e você não tinha onde pesquisar se o jogo era bom ou ruim, e tu pedia pra loja e eles cobravam pela quantidade de disquete que te mandavam, né? Isso eu acabei conhecendo outros jogos no estilo, como Corredor 7, né, Corredor 7, que é de ficção científica, mas também assim, de tiro, acho muito bacana. Porque nos videogames, assim, o Mega Drive ele tem dois jogos. Um acho que ele foi lançado e o outro acho que ele ficou no protótipo de tiro em primeira pessoa, que é bem bacana. Tem aquela versão da Tectoy, que é caríssimo para tu comprar hoje em dia, que é aquela versão do Pinocchio 3D, que a Tectoy fez.
né? Tu procura lá fora, eBay, e o pessoal fora do Brasil, nossa, paga peso de ouro nesse jogo. O Super Nintendo, ele teve alguns assim, teve o porte do Wolfenstein, teve o Doom, bem interessante pro Super Nintendo, né? Mas é um estilo que eu descobri no PC e eu curto até hoje, jogo de tiro. O Doom, o Wolfenstein saiu acho que em 91, 92, né? E o Doom em 93, se eu não me engano. Você jogou na época, assim, você lembra que foi mais ou menos antes de 95? Você conseguiu jogar eles ou já foi um pouquinho depois? Foi nos anos 90, eu acho que o Wolfenstein foi bem perto do lançamento dele, assim, na época que ele foi lançado e que eu joguei. Foi bem nos anos 90, tá. assim, dele. Você pegou ali no PC. Legal. Então você gosta, hoje, Carmelo, só pra saber, assim, você gosta dos Wolfenstein e dos Doom que saíram depois? Você chegou a jogar aqueles do Xbox 360? Pelo menos aqueles? Então, o Wolfenstein, eu joguei todos, gosto, acho legal, né? Porque ele teve aquele, na época do Play 3, ele teve um reboot, depois teve um outro reboot, se não me engano. Aí começou a ter esses já na era da Bethesda, que ela adquiriu, né? E o Return to Castle, desculpa, o Return to Castle Wolfenstein você jogou? Do PC? Aquele que já saiu no início dos anos 2000, com a engine do Quake 3, eu acho. Sim, joguei. Aquele lá é o meu preferido, assim, eu joguei bastante na época. A gente jogava esse jogo multiplayer na faculdade. Não, é bacana aquela. O Doom, né? O Doom já, assim, eu gosto. O Doom 1 e 2 cara, é uma delícia de jogar. Eu acho é que é aquele tipo de jogo direto, né? Assim, esquece cobertura e coisa, não. Vamos sair dando tiro. É divertido, acho gostoso. O Doom 3, diz que muita gente torce o nariz porque ele quebra um pouco o ritmo do Doom, porque ele é mais. Tem a questão da exploração, tem aquele esquema meio de terror, assim, aqueles jumpscare. Mas eu gostei bastante do Doom 3, achei ele muito legal. Aquele reboot da Bethesda do Doom 2016, acho, né? Gostei bastante, já não gostei da sequência dele. Não lembro agora o nome da sequência, mas o último Doom que saiu eu já não curti muito. Eternal, isso. Cara, é engraçado, esse 2016 eu joguei, falar rapidinho dele, que eu gosto muito do 1 e do 2, mas foi uma descoberta muito tardia. Eu comecei a gostar já foi assim recente, tipo assim, depois de 2010 que eu comecei a jogar e gostar. Nesses motor gráfico melhorado para jogar no PC em widescreen, com resolução, com mouse e tal. E eu adorei também o 1 e o 2, eles são bem... E inclusive esses dias eu rejoguei e daí pela primeira vez eu zerei o 2, eu nunca tinha zerado o 2, só o 1. E ele é bem legal de jogar. Eu aproveitei até o embalo e joguei o Heretic também. Só fiquei de jogar o Hexen. E eu fui tentar jogar esse Doom 2016. Eu achei ele chato, assim, porque é meio que por ondas de inimigos, né? Você fica preso numa sala, vem uma onda de inimigos, você mata. Aí vai pra próxima sala, vem uma onda. Eu acabei não gostando. Um dia eu vou dar uma chance pra ele de novo. Ele é bem meio de arena, assim, né? Meio. Uma arena com os inimigos, tu mata, faz por parte. Mas eu curti ele porque, assim, ele tem um esquema de exploração legal. Essa questão dos inimigos eu achei meio chato mesmo. Né? Mas eu curti a exploração dele, achei que ele ficou... O jogo em si eu acho gostoso de jogar. A sequência ali eu não curti porque, assim, ele tem uns inimigos... Assim, ele mudou um pouco o esquema ali do drop das armas. Tu tem pouca munição, tu tem que estar toda hora... Eu não sei, eu não curti muito do Eterno. E você, Daniel? Você jogava lá nos 8 e 16 bits, que virou seu gênero preferido e as franquias preferidas também. Então, a minha primeira experiência com os games foi com o Alex Kidd em Miracle World, né, no Master System, de um vizinho. E aí fui, né, fiquei ali com aqueles olhos brilhando, com aquela coisa que não tinha visto antes e tal, achei bacaninha. E basicamente a infância foi jogos de luta e jogos de plataforma, né? Muitos do mais comum que via nas locadoras, né? De Mario, Street Fighter, Mortal Kombat 1, Mortal 2, né? E aí mais um que eu até gosto de dizer, né? Que a gente é uma metamorfose ambulante, que às vezes gostava de uma coisa, depois não vai gostar mais. Mas o que eu sempre gostei, até estava dizendo que a declarar o meu poema de amor por ele, é o Mega Man, né? Que
passava o tempo, Mega Man, achava bacana, ia procurar outro. E aí tinha o Mega Man X2, como eu falei no outro podcast, que tinha em outro bairro longe. Só nessa locadora tinha essa fita, a gente ia lá para jogar, tentar descobrir qual era o chefe, as ordens, né? Mas com o passar do tempo, foi mais essa questão de plataforma mesmo, né? Me lembro que até fui, quando criança, fui na casa de um primo meu, aí lá no outro bairro. Pela primeira vez eu vi o Super Mario World. E aí eu vendo, olha, rapaz, mais colorido, né? E foi justamente naquela fase que a galera gosta de pegar a peninha e voltar e pegar um bocado daquelas moedas prateadas e pegar um bocado de vida, né? Pegava ali ficava voltando, pegando, fazendo um bocado de vida. Entrava num cano que tem um montão de moedas, né? E aí eu fiquei ali impressionado, né? Basicamente era isso mesmo, a paixão inicial, né? Jogos de plataforma, né? Mario, Sonic, no caso eu vi primeiro o Sonic 2, né? E o Sonic 2 era aquele boneco grande, assim, na TV. Parecia aquela coisa de arcade, muito top. Os Donkey Kong, né? Nem se fala, com aquele gráfico bonito. E sempre jogando, né? Esses estilos variados de jogos de plataforma. Depois o Crash Bandicoot no PS1, né? Aquele... É de plataforma e meio puzzle, né? Aquele do Pateta e o Max, Golf Troop, né? Muito jogado também, muito divertido. Mas os gêneros eram basicamente plataforma e jogos de luta, né? Street Fighter 2, Mortal Kombat 2 e 3, no meu caso. Killer Instinct do Super Nintendo, né? E eram basicamente esses que eu mais gostava, né? Fiz 100% Donkey Kong 2, também na locadora, pagando a hora e tal. Depois o Donkey Kong 3. Um zerava daquele jeito lá que fazia um pulo de fase, né? E nunca tentei fazer os 100% Donkey Kong 1, não. Mas era basicamente isso mesmo. Deixa eu perguntar. Você então falou que gostava de jogos de luta e plataforma. E plataforma sim, desculpa, eu gostava. Esqueci o consagrado Super Metroid, não posso esquecer. Na época, não deixa de ser uma plataforma, né, aventura e tal. E aí, mas aí que tá, você gostava de jogos de plataforma naquela época porque era o que tinha, né, bastante coisa, mas você ficava até assim, empolgado com uma continuação, teve, tipo assim, você falou do Mario, do Crash, do Mega Man. Mega Man era aquele negócio de você ficar contando os dias pra sair um novo, sabe? E jogava no lançamento, ia lá na banquinha do CD pirata e comprava o piratinha. Era assim que você se empolgava? Sim, era que nem tu falou. Antigamente a gente não sabia se eu gosto de gênero, né? Não sabia disso. Só sabia que é jogo de fase. É jogo de fase. Acho que até briga de rua chamava jogo de fase. Que é o beat'em up, né? E aí aquela história, saía, via na locadora, aí um dia desse chegou na locadora, por exemplo, até me lembro, que parecia que tava chegando os Masterpiece, como se diria hoje, os Triple A's de uma vez na locadora. Chegou, a gente só tinha jogado o Bomberman 1, que é muito bom também, né? Aquela musiquinha top do Super Nintendo. O 1 do Super Nintendo, né? Porque a gente sabe que tem Bomberman antes. Mas aí chegou Bomberman 4 de uma vez e R-Type 3 também. E aí esses jogos assim, a música, sabe? O estilo. Ele destrói o dinossauro, ele pode montar no dinossauro e tal. Aí você virou fã, mas a pergunta é, o Bomberman, você virou fã, assim, virou uma franquia que você acompanhou? Opa, apareceu outro. Tá entendendo? Apareceu eu jogava. Quero jogar o 3, quero saber como é o 2. Porque naquela época não tinha internet pra tu ver como é o 2, né? Como é o 3. Era se aparecesse a fita ou alguém aparecesse com revista, né? Então era mesmo aquela raridade de ter sorte de aparecer na tua cidade. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que ninguém mencionou. E você até falou agora, briga de rua. Vocês
ninguém falou aí. Vocês chegaram a gostar desde a época quando vocês jogaram os primeiros Street of Rage, o Final Fight, sei lá, os que vocês pegaram primeiro pra jogar na época Double Dragon no Nintendinho, de repente. Vocês viraram fã na hora? Porque eu sei que o Billy adora. Ou demorou pra pegar o gosto? Não, eu gosto desde sempre. Desde a primeira Tartaruga? vez. Não, pô, uma das Qual foi? Uma das Você melhores lembranças que eu tenho na vida foi de uma festa do Dia das Crianças que meu pai ele trabalhou nas casas pernambucanas. Não sei se tem aí no sul, eu não lembro. Eu acho que tem, né? No Brasil inteiro. Na Pernambucanas. E eu morava próximo de um clube das Pernambucanas, que só funcionário, filho de funcionário e tal, podia participar. E lá teve uma festa do Dia das Crianças, onde eles colocaram várias máquinas de fliperama lá. E, tipo, você ganhava a ficha para você poder jogar. Então você pegava mó filão lá, pegava a fichinha e jogava. Meu, um dos jogos que tinha lá era simplesmente o Tartarugas Ninja de 4 posições, né? Com cada um dos tartarugas fixo no controle. E os Simpsons também, no mesmo esquema. 2 botões, né? Pulo e ataque. O ataque especial, os 2 juntos. E assim, amei demais. Mas eu já tinha jogado também o Double Dragon no Master System. Eu gosto muito, um dos meus jogos preferidos é o Final Fight, tanto o 1, 2 e o 3, o 2 e o 3 no caso do Super Nintendo, né? Eu gosto bastante. O Streets of Rage, eu queria gostar. Como eu não tinha o Mega Drive, eu tinha o Super Nintendo na época, eu era mais Final Fight do que Streets of Rage. Eu acho a movimentação dele muito truncada e tal, então o Final Fight pra mim é absurdamente melhor. O primeiro com o primeiro, sabe? Nem se compara. Inclusive a versão capada do Super Nintendo, eu ainda acho muito melhor do que a versão do que o Streets of Rage do Mega Drive. Mas, meu, desde a primeira... joguei Golden Axe do Master System. Putz, assim, eu jogava tudo, velho. Eu tinha uma lista praticamente igual a do Carmelo, que o Carmelo tem dos jogos que ele quer ter na coleção, né? Ele é o maior colecionador aqui do nosso grupo. E hoje eu faço a mesma coisa que eu fazia antes, só que eu faço por aplicativo, né? Eu uso o Stash lá e consigo ver os jogos que eu zerei e tal. Mas no Master System eu lembro que eu fiz uma lista com todos os jogos que eu tinha zerado, então assim, eu alugava muito. Putz, lembrei. Desculpa. Eu tinha a fita do Master System do Indiana Jones. O meu Master System era o 1 com Hang-On, Safari Hunt e o Labirinto Secreto na memória. E eu tinha a fita do Vigilante. Mano, que jogo delicioso que é aquilo lá. Você faz final em 10 minutos no jogo, 5 minutos no jogo, eu acho. Mas que jogo da hora. Beating up, classicaço, velho. Então, assim, eu amo videogame, mano. Qualquer gênero, não tem jeito, não. O que você falar aí, eu vou falar que eu tenho gostado de alguma coisa, mas, assim, o cerne, meu, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, qual que é o gênero que você gosta? Eu acho que eu ficaria em 3, que é o jogo de luta, o beating up e o plataforma, até porque os 3, eles são bem similares na ideia, talvez. Não sei se eu consigo passar essa ideia acho de uma forma... Vamos dizer assim, mais focado em gameplay, né? Em ação. Uma coisa assim, isso e aquilo. Faz isso e aquilo. Tipo... os 3 são estilão arcade. É meio que linha reta e avançar e tal. Isso, e a agilidade. Se vira pra resolver aqui nesse momento isso, né? E vai, mas ele não te trava, né? Não é uma coisa assim, tipo, puta, eu vou ficar 15 minutos num puzzle. Se não achar a chave, não progride. Quando o Carmelo tava falando, eu ia comentar isso. Eu conheci também, né, o Doom, esses shooters iniciais aí que ele comentou,
Mas, velho, eu tinha mó raiva do negócio, porque eu não conseguia sair do lugar. Pra mim, né? Porque, assim, tudo depende do seu estilo de jogo. É o que eu acabei de falar. Eu gosto de jogos que são bem simples. A gente estava até comentando outro dia sobre o Tomb Raider, o Origins, é esse o nome? Eu nem lembro, eu acabei de terminar o jogo, eu não lembro. É isso, Daniel? É Tomb Raider Origin? Definitive Edition de 2013. Definitive Edition, isso. Meu, você aperta o botão, ele fala, vai pra tal lugar. É isso aí, bora lá. Meu, eu gosto assim, de não ficar esquentando a cabeça tanto assim, sabe? Eu gosto de jogar pra curtir. O Carmelo, ele já é um jogador muito mais técnico, pelo que ele conta da preferência de jogos dele, né? Aliás, ele é amante real de jogos mesmo, e grande conhecedor. Mas a dedicação que ele tem, talvez por esse primeiro momento dele em videogames, em jogos através de PC, fez com que ele tivesse que criar essa paciência pro jogo. O que você acha, Carmelo? Você tem essa paciência real mesmo? Você acha que tem a ver isso? A origem lá? Porque eu sou muito direto, mano. Eu quero um negócio pra me divertir, pra ficar trabalhando. Eu passei no concurso, sabe? Eu acho que depende da situação, assim, é isso que tu comentou, das facilidades do jogo, tudo. Eu acho que depende da situação. Eu vi um vídeo bem interessante que ele falava, por exemplo, do Witcher 3. O Witcher 3 você pode desligar todos os auxílios, tipo mapa, ele apontar para onde está o objetivo. Você pode desligar todos eles e o próprio jogo, ele se você prestar atenção nos diálogos, prestar atenção no que ele coloca, ele te coloca, sei lá, você tem que... o cara te dá uma missão. Mas onde é que eu tenho que ir? Não, segue pela estrada até chegar numa árvore assim, daí você vai à direita, que daí tem uma picada, não sei o quê. Você vai... se você quiser desligar todos os auxílios e ir andando, e conforme o jogo te orienta, tu consegue, assim, ter uma imersão maior, né? Eu acho que, dependendo da situação, eu acho legal, assim. Hoje em dia, tem muito jogo que ele te carrega pela mão. E isso, às vezes, é uma coisa meio chata, na minha opinião, dependendo da situação. Até não sei se vocês já jogaram aquele Far Cry Blood Dragon, ele tira sarro disso no tutorial dele. Ele faz aquele tutorial extremamente bem explicado, que é para pegar e meio que tirar um sarro do jogo te carregando pela mão, né? Ou te tratando como um idiota. Agora, acho que depende do desafio, depende da situação. Tomb Raider que você citou. Você pegar, por exemplo, não sei se vocês chegaram a jogar o primeiro Tomb Raider lá no Play, ou no Saturn, no PC, ele era praticamente um Prince of Persia 3D, porque você tinha que calcular o teu pulo, tinha que apertar o botão para ela não agarrava automaticamente em alguma beirada de precipício, nada. Você tem que apertar o botão para ela agarrar. Então você tem uma jogabilidade, uma coisa muito mais técnica e mais, eu acho que é mais imersivo também nesse sentido, né? Porque você realmente tá não é aquela ação que eu simplesmente apertei sei lá, o Uncharted. Adoro Uncharted. Só que é muito automático. Você pula, ele já gruda na parede, ele já pega a corda, então você não tem assim, você só vai apertando o botão pro boneco e trabalhando sozinho, parece. Adoro. Adoro. Hoje em dia eu amo esse tipo de assistência real mesmo, de verdade. Ô Carmelo, agora aproveitando, eu ia perguntar na hora que você estava falando, mas eu preferi deixar rolar lá naquela hora. Além desses shooters aí que você elencou, nessa época você chegou a jogar, lá naquela época você chegou a jogar aqueles que são mais texto, como que é o nome do gênero? Que é tipo o RPG, que é de texto mesmo, decisão, que você põe resposta, esse tipo de coisa? Tipo Adventure, assim, tu diz? Como se fosse um Monkey Island, um texto? Não, Text Adventure, eu acho que ele tá falando, tipo Zork. Isso, eu acho que é essa definição, é Text Adventure. Tipo, a princesa tá em cima da torre, você quer pular, você quer ir pro lado, você quer ir pra cima?
joguei o King's Quest, que era assim. Só que King's Quest, ele era por texto, né? Acho que até o King's Quest 3, se eu não me engano, era por texto, e o 4 que ele introduzir o mouse. Mas era... Você não tinha só o texto na tela, você tinha a imagem, e daí você colocava walk to the left, pick up, você digitava o que o boneco tinha que fazer e ele fazia ação na tela, né? Esses puramente de texto eu não cheguei a jogar. Ah, tá, legal. E quando você viu esse aí, você só viu esse, então você não viu um gênero em si, isso aí não te pegou tanto assim, foi uma coisa momentânea. Como assim? Eu entendi. Não, porque você falou especificamente do que te pegou mesmo, né? Que você jogou bastante os shooters. E Sim. esse aí foi uma experiência única, isolada, não foi alguma coisa que você gostou, que queria mais, igual o Fernando perguntou pro Daniel sobre o Mega Man, por exemplo. Saiu um novo, você queria ver outra coisa? Não, você teve aquela experiência, mas foi ok, foi momentâneo só, não foi uma coisa Não, que te eu pegou. procurava, mas é que nem eu falei, é que como nessa época a gente não tinha muita informação, era basicamente o que a gente conseguia em revista, né? Então, e daí tu tinha que caçar, achar alguma loja, algum lugar que tivesse esse jogo para tu conseguir comprar, ou algum amigo que tivesse para copiar os disquetes dele. Então, era mais difícil você encontrar. Assim, eu acho que eu tentava aproveitar ao máximo aquilo que eu conseguia, né? Tipo, Corredor 7, quando eu consegui, eu joguei de tudo quanto era forma, tentando descobrir todos os segredos. O Wolfenstein, eu fazia mapa para lembrar onde é que estavam as passagens secretas do jogo. Uma vez tinha uma revista, sempre vinha com um disquete junto com vários... naquela época o disquete 1,44 MB e esse cara entupiam de coisa, né? E veio com um editor de fases pro Wolfenstein. Nossa, aquilo lá eu criei um monte de fases pro jogo e ia jogando, ia brincando com aquilo. A gente acho que aproveitava ao máximo na época, porque é difícil a gente esperar, porque não tinha essa questão da internet. A revista saiu naquele mês, a revista de computador, tu ia lá, viste alguma novidade, daí tu ia caçar esse jogo para encontrar, né? Hoje em dia não, a gente tem um acesso mais fácil, consegue até saber, estão fazendo um Mario novo, estão fazendo um Mega Man novo. É verdade. Não, e sem contar que é o que você está dizendo, antigamente a gente fazia 155% de cada jogo, né? Porque a gente decorava cada pixel da tela, a gente via um detalhe no fundo da tela que era o lugar certo de parar para poder dar o pulo e atacar o cara, igual você citou Prince of Persia, por exemplo, que é muito técnico. Aquele jogo lá é complicado mesmo. Mas é interessante, né? Como hoje, vocês que conversam diariamente comigo, vocês sabem disso. Hoje eu jogo pra zerar. Eu testo o jogo 15, meia hora. Se eu não gostei do jogo, eu desinstalo e esqueço ele. Eu nem tento de novo. Só se realmente tiver alguma coisa a mais que me chama a atenção para voltar. Hoje eu zerei o jogo. Eu terminou os créditos, eu desinstalo. Eu não vejo nem se tem DLC jogo, sabe? Antigamente, a gente comia tudo que dava para comer dos cartuchos, né? No meu caso. E a gente... É igual eu falei aquele episódio das músicas. Ah, música memorável. Foi lógico que é memorável. Você ouviu 5 anos a música todos os dias, o dia inteiro, porque você não conseguia sair daquela fase. Não é porque ela é a melhor música do jogo. Se eu não me engano, a gente falou até da música da Green Hill, do Sonic. Tipo, todo mundo conhece, mas é porque todo mundo ouviu essa música. Não é porque ela seja a melhor música, né, e tal. Então, a gente fazia todo o possível com aquilo, né? Hoje ficou tão fácil que, como eu faço, né? A gente consegue simplesmente desistir e partir para a próxima, né? Antigamente a gente não tinha essa opção.
Isso Sim, aí. a gente aproveitava mais. Hoje em dia, assim, sei lá, tu pega um emulador, baixa o full set do Mega Drive, do Super Nintendo, e daí você tem aquelas centenas de milhares de jogos lá para você jogar, e às vezes, tu jogou um pouquinho lá, sei lá, o Chuck Rock do Mega Drive. Tu jogou um pouquinho, enjoou, já passa para outro. Na época não, na época a gente tinha que jogar o que tinha em mãos. Então, eu lembro uma vez eu comprei um jogo de nave pro Mega, eu gosto também de joguinhos de nave. E eu tenho que pesquisar o nome dele ali para encontrar. Mas é horrível o jogo, ele é muito ruim. Eu me arrependi um monte de comprar, mas eu jogava porque é o que eu tinha para jogar. Exatamente, não tinha escolha, né? Era o que tinha. E galera, até voltando à questão de dizer se tinha umas franquias, alguns jogos que eu ficava doido para sair, acho que entre nós aqui, eu sou o único que não teve videogame, né? Só jogava pelas locadoras, né? Você geralmente tinha uns videogame e tal. Então, para mim era aquela coisa de apareceu na locadora, eu jogava Mega Drive, jogava Super Nintendo. Não tinha essa coisa de eu prefiro esse, eu prefiro aquele, sabe? Eu jogava os Street of Rage. No caso aqui foi o 2 que eu joguei. Street of Rage 2, Golden Axe do Mega Drive, né? Final Fight 2, Final Fight 3. E assim, apareceu, joguei, não tinha muito aquela coisa de dizer eu prefiro essa plataforma, eu não jogo outros, né? Até o futebol do Super Nintendo, Superstar Soccer que eu jogava também, que é o gênero que eu não jogo hoje, é futebol. Mas naquela época eu jogava com a galera, né? Mas, como eu falei, dos que reinou, assim, por mais gerações, foi no caso do Mega Man que eu falei, por causa as versões do PS1, depois teve um Collection do PS2, dos Mega Mans, né? Do Nintendinho, que eu não tinha jogado na época, joguei todos também, gostei demais, né? Então, tudo que saía de Mega Man eu tava procurando para jogar. Aquele Mega Man 3D, Mega Man Legends, né? E hoje não tem mais, né? Não tem tantos, procurando jogar outros indies que são no mesmo estilo, né? E aí é aquela história, eu até agradeço a Deus por ter a minha infância com games desse jeito, de poder jogar vários consoles para não ficar um fanboy de uma determinada marca, sabe? Era Mega Drive, Super Nintendo, era PS1, era N64, Sega Saturno, né? O Sega Saturno foi pouco, foi uns 3, 4 jogos, né? Mas os gêneros eram esses, plataforma e jogos de luta inicialmente. Legal. Faltou então eu. Então, na minha infância, eu comecei jogando esses jogos todos também que vocês falaram aí. Conheci briga de rua, alguns jogos de navinha, de plataforma. Eu não necessariamente gostava de todos eles, assim, não. Eu jogava um ou outro que eu gostava, mas não era um gênero que eu comecei a curtir muito, não. Mas quando eu vi também o Mega Man X, e eu não conheci o Mega Man, porque eu não tive, na minha cidade nunca teve Nintendinho 8 bits, nada. Só fui conhecer o Mega Man X mesmo. E depois que eu fui conhecer com o emulador, que eu fui conhecer o Mega Man, o clássico. Então, foi aquele negócio assim, amor à primeira vista, sabe? Eu vi e falei, cara, esse jogo é muito bom, porque tudo nele chama atenção, né? Música é boa, o gameplay é legal, então ele me conquistou, assim, de todas as formas. Eu fiquei viciado na franquia Mega Man e Mega Man X, os dois, porque conforme eu fui conhecendo mais sobre Mega Man, eu ficava interessado também, eu ia atrás, queria saber. E o legal é que, tipo assim, eu acho que 1 ou 2 anos depois que eu conheci o Mega Man X1 do Super Nintendo, saiu aquele desenho no SBT. Lembra que tinha o desenho do Mega Man? Não sei se vocês assistiam. Então, cara, foi legal demais, sabe? Ter conhecido os jogos, né? E saiu o desenho, apesar de que não era o Mega Man X, mas logo depois, tipo, foi praticamente na mesma época, no mesmo ano, eu consegui o Mega Man 7 pro Super Nintendo. Teve um amigo lá na cidade que tinha, e eu joguei. Então, no ano que eu tava jogando Mega Man 7, estreou esse desenho no SBT, e aí que a gente conseguiu entender que Mega Man era diferente de Mega Man X, porque ninguém explicava, né? Aí que a gente entendeu que era um desenho, o desenho, aliás, explicava que a historinha era outra, daí dava pra entender, até porque o jogo era japonês, a gente não entendia nada. E então virou uma franquia que eu comecei a acompanhar. Daí quando a gente teve acesso na cidade, que, sabe, alguém na locadora chegava o Mega Man X2, um amigo tinha o, sei lá, Mega Man X1, aí na locadora, depois no PlayStation chegou o X4, X3 também pro PlayStation, acho que eu joguei.
não joguei no Super Nintendo. Aí quando eu consegui emular, que eu comecei a ter acesso aos emuladores, eu comecei a baixar os do Nintendinho pra jogar. Então é uma franquia que eu tava sempre olhando, assim, porque me conquistou, me chamou a atenção. O Mega Man e o Mega Man X. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, eu parei de gostar. Então foi uma coisa que durou mais na infância e na adolescência. Hoje, eu até esses dias estava jogando um pouquinho, mas mais pela nostalgia, assim. Eu admito que eu parei de gostar porque hoje esses jogos eu vejo que eles são muito baseados em tentativa e erro. Você joga, você erra, morre, tem que tentar de novo e tal. E eu tô ficando sem paciência de ficar tentando. É uma pena. Mas eu não tenho mais paciência. Então eu tô começando a ficar meio preguiçoso. E daí esses jogos aí, Mega Man e Mega Man X, eu comecei a parar de gostar. É uma coisa que foi na infância. Bem-vindo ao clube. Exatamente. É bem isso que você falou lá, Billy do Céu, Zé. Verdade. Então, o que eu gosto hoje do Mega Man e Mega Man X é a história. Então, quando sai um jogo novo, ou quando sai alguma mídia diferente, sabe? Sai um quadrinho, sai alguma coisa. Cara, eu gosto de ler, eu gosto de ver vídeos no YouTube que os caras contam a história dos jogos, o lore, né? Aquela historinha de fundo. Eu gosto bastante, assim, tipo, eu acho ela profunda, principalmente do Mega Man X. Pra quem gosta de livro, ficção científica e tal, Mega Man X tem um monte de coisa copiada do Isaac Asimov. Aquele cara que escreveu os livros de robô e tal, de robótica, que criou aquela ideia das 3 leis da robótica. O Mega Man X tem na abertura do jogo o texto lá falando que o Mega Man X é o primeiro robô que tem as 3 leis da robótica. Isso quer dizer, veio do Asimov, né, a ideia. Eles começaram a usar. Então tem todo esse conceito de ficção científica que é muito bom, cara, é muito mais profundo. O Mega Man era só... é o herói robô que vai salvar o mundo, meio Astro Boy. É bem inspirado no Astro Boy. E o Mega Man X não. Já tem essa camada de... Tipo, tem um drama, tem uma questão do Mega Man X ser um cara que não foi criado pra lutar, mas ele tem que tomar... Tipo, porque ele tem... como é que fala? Ele tem livre-arbítrio. É o primeiro robô com livre-arbítrio. Então ele toma a decisão de lutar. Essa que é a história do jogo. Ele não é um guerreiro. Ele toma a decisão de lutar pra combater os robôs lá. É bem legal a história. Eu acho ela bem mais profunda pra um joguinho, assim, óbvio, não é tão profunda, mas pra um joguinho do Super Nintendo ela é bem profunda. Comecei a gostar também. Então eu gosto hoje mais da história do que dos jogos em si, mas na infância, adolescência eu gostava bastante deles. Tinha mais paciência pra jogar. E um gênero que no geral eu comecei a gostar bastante, que vocês sabem bem, são os jogos de corrida, né? Tô sempre falando do jogo de corrida. Comecei com o Enduro no Atari, e eu gostava bastante dele. E daí, quando eu fui pro Super Nintendo, eu me apaixonei pelo F-Zero e pelo Top Gear. Assim, a franquia... E tanto é que essas duas franquias, F-Zero e Top Gear, eu tô sempre de olho, cara. Sempre pesquisando, sempre vendo se tem alguma coisa nova. Ver se tem hacks, tem mod do jogo velho. Ver se tem alguém fazendo algum jogo indie parecido. Eu tô sempre de olho. Tanto é que, quando saiu o Horizon Chase, eu fiquei maluco, assim. Eu tava em cima. Comprei a versão do Android. Comprei a versão do Windows lá, do Steam. Eu tava em cima, acompanhando, comprei todos os DLCs que iam saindo, eu comprei do Horizon Chase. Então eu realmente curti a ideia dos caras. Pra mim é o sucessor do Top Gear, né? Eu tô acompanhando. Eu tive o Top Gear Rally e o Top Gear Overdrive no Nintendo 64, que nem são tão bons, nem é Top Gear, é outra coisa, só estamparam a marca, sabe? É outro jogo, mas colocaram a marca lá, Top Gear, porque quem faz, é interessante até falar, quem faz os Top Gears clássicos lá é a Gremlin Graphics, é uma empresa britânica. É por isso que o músico lá, o compositor que faz as músicas do Top Gear, é o Barry Leach. Ele é um compositor britânico. Então, a gente pensa que é um jogo japonês, mas é a Kemco que é só a distribuidora, é a publisher. A marca Top Gear pertence à Kemco, mas quem desenvolveu é a Gremlin Graphics. Então, a Kemco não sabe fazer jogo, não sabe fazer Top Gear. Eles sabem fazer uns RPGzinhos lá. A tecnologia da Gremlin Graphics. E que outros jogos a Gremlin Graphics fez? Eles fizeram aquela série Lotus Challenge. Lotus Turbo Challenge, que era do Amiga, saiu pro Mega Drive. Eu acho que saiu pro MS-DOS, umas versões. Que é praticamente o mesmo jogo, né, que o Top Gear. É o mesmo. Não, e outra, a música de abertura do Lotus 2 é a música da terceira pista do Top Gear 1. É um remix. Só. Então os caras chuparam ali, o Top Gear veio dali, cara. É ali. E o jogo do Nigel Mansell do Super Nintendo é feito pela Gremlin Graphics. É por isso que é exatamente igual a engine. Você joga igual o Top Gear. Tá aí, se vocês não sabiam, toma essa. O jogo do Nigel Mansell do Super Nintendo é um jogo clone, basicamente, do Top Gear. Então é a mesma tecnologia. E os outros, depois que saíram, não tinha nada a ver. Era outra coisa, só colocar a marca, né? E eu ficava sempre de olho, ver se saía, voltava às origens, e nunca mais saiu, é uma pena. E eu acompanhei o F-Zero, a mesma frustração que eu sempre tô falando, né? A Nintendo nunca mais lançou nenhum F-Zero depois do
F-Zero Climax do Game Boy Advance. E o primeiro o último, aliás, dos grandes F-Zero que foram lançados é ainda o do GameCube, que é o GX. E daí saiu depois o GP Legend e o Climax no Game Boy Advance. Aí não saiu mais nada, uma pena. Daí eu fico bastante frustrado, assim, mas eu fico sempre acompanhando, ver se sai alguma coisa, e tem indies fazendo alguns joguinhos. Tem um aí bem promissor que é o Aero GPX, eu acho que é esse o nome. E tá bem promissor, os caras estão fazendo bem em cima da F-Zero. Isso é uma coisa que é legal falar, porque tem muita gente fazendo jogo de corrida futurista, mas os caras fazem em cima do Wipeout, não é em cima da F-Zero, e eu não gosto do Wipeout, eu acho chato o jogo. E esse negócio de arma, pra mim, e pra quem gosta de jogo de corrida, mesmo, da competição, da corrida, eu abomino o uso de arma, sabe? Pra mim tá quebrando a lógica do jogo. Se a corrida não tem que ter arma, tem que ter no máximo um boost, uma velocidade a mais. Arma, aí vira um jogo de arena, né? O Mario Kart, esses outros são bons, mas não é corrida pura, vira outra coisa. É tipo dizer que Smash Bros é um jogo de luta. Ele é um jogo de arena, vira outra coisa, não é uma luta pura igual Street Fighter. Então tá saindo esses indies, tô acompanhando. Esse sim é um jogo, F-Zero, e o Top Gear que eu tô sempre de olho, eu queria ver jogos novos, eu curto. O Gran Turismo também tô em cima, mas infelizmente eu nunca mais tive PlayStation, então eu não pude comprar mais nada depois. Então eu fico sempre procurando alternativas pro PC. Quando sai tipo Forza, sai o Grid, alguma coisa, eu tô comprando, tentando ver se é legal. Mas eu tô sempre de olho em alguma coisa parecida que eu gosto. E de jogo de corrida, deixa eu ver se tem mais algum. Não, esses eram os principais, assim. E o outro gênero que eu gosto bastante, também tem luta, eu falei pro Billy, gostava do The King of Fighters, gosto até hoje do Street Fighter. Tô sempre de olho, mas deu uma esfriada, admito que deu uma esfriada nos jogos outros, mas teve uma época que eu gostava mais. Mas o outro que eu gosto bastante são jogos que envolvem assim, avião ou navinha, ou nave. E não é jogo de navinha que a gente fala side-scroller, é jogo de nave 3D. Então, o jogo tem avião, aviação, alguma coisa que não é o Flight Simulator, que eu acho muito chato também, mas o que fica no meio termo. Geralmente são jogos que eu tô de olho. Então, a série Ace Combat, que eu até falei que eu ia mencionar ali, eu gosto bastante dela, bastante. Isso eu conheci lá na época já do Play 1, eu joguei o primeiro, foi o Ace Combat 2 que eu joguei. E foi amor à primeira vista também. Então, eu gosto do Ace Combat. Eu joguei praticamente todos que foram lançados até hoje, eu consegui jogar. Eu acho que eu só não joguei um que foi exclusivo do PlayStation 3, que é o Infinity, mas não era nem um jogo sério, assim, é um jogo que é só multiplayer, se não me engano, free to play, era outra coisa lá, não tem nada a ver. Eu acho que nem tinha campanha. Mas todos os outros Ace Combats eu joguei. Gosto bastante deles, da franquia, porque mistura arcade com simulador. Tipo assim, você voa como um caça de verdade, mas não é super técnico, é divertido de jogar, né? E jogos de nave, aí tem o Star Fox que eu gostava, mas é um jogo que eu admito que eu só gosto do primeiro e do 64. Todos os outros que saíram depois eu tentei jogar, não gostei. Então, admito que eu nem gosto tanto da franquia em si. Eu gosto dos primeiros lá. Mas o Ace Combat, sempre que saiu, eu tava de olho e joguei, assim. É uma franquia que eu até sou mais fiel a ela do que ao Star Fox. E jogos de nave também. Então, o que saiu, por exemplo, de Star Wars de nave, eu joguei quase tudo. Sempre tô jogando, sempre tô de olho em Star Wars. Comprei o Squadrons, agora que saiu pra PC. E eu gosto do Rogue Squadron do Nintendo 64. Joguei os X-Wing, o X-Wing Alliance pra PC. Joguei o X-Wing e o TIE Fighter pra PC. Então eu tô sempre de olho. Só não joguei uns lá que saíram pro PlayStation 2, mas um dia eu quero pegar e jogar. Então eu sou bastante fã também. Então assim, pra resumir, jogo de corrida, jogo de nave, jogo de luta, desses dos antigos. E das franquias é o Top Gear, o F-Zero, o Gran Turismo, Ace Combat e os Star Wars de nave. É o que eu tô acompanhando. Mas é isso. Tem alguma outra... A gente pode até avançar um pouco. Entrando no PlayStation, por exemplo, 32 bits. Tem algum gênero novo? Ou, por exemplo, PC. Quem começou a jogar no PC nos anos 2000. Existiu algum gênero que vocês começaram a gostar, que vocês nunca tinham visto antes? Por exemplo, assim, esses jogos estilo Diablo. Ou jogo de estratégia, de repente StarCraft ou Civilization, que vocês nunca tinham visto na infância e começaram a gostar depois? Eu posso responder? A minha resposta vai ser bem rápida. Aham. Não. Beleza. E aqui encerramos, né, o podcast. Não, é sério, eu não... Eu sou bem linear em relação a isso. Eu comecei a abrir os olhos mesmo às experiências depois de mais pra frente do que isso. Porque, na real mesmo, não... Puta, eu sou aqueles cara chato, né, velho? Velho e chato, do tipo... Não teve evolução.
foi só uma mudancinha sutil pra cá, uma mudancinha sutil pra lá, tecnologia dos jogos que foi melhorando, mas as ideias dos jogos realmente, os gêneros dos jogos, eu não considero que teve nenhum gênero novo de jogo. Me fala um gênero assim, um gênero real novo de jogo depois Novo a partir de quando? Hã? Há um ano, posso tentar. Depois de que ano? Não, assim, depois dos 16 bits. Depois sabe, não tem, mano. Assim, teve evolução. Tipo assim, teve jogo de... Você sabe um que começou a surgir depois? Nos 64 bits, 32, 64? Jogos de plataforma 3D baseado no Mario que viraram Collectathon, que a gente fala aqui. Ou seja, não é aquele jogo de passar fase, é aquele jogo que você tem que coletar todas as coisas da área pra daí ir pra próxima. Mas foi só uma evolução. uma variação. Uma variação. Ela não é um gênero novo, tipo, sei lá, TCG, por exemplo, que existe desde os primórdios, né? Mas eu digo assim, isso sim são gêneros diferentes. Variações e mudanças tecnológicas pra mim não, de verdade, não teve nada nessa época aí que me chamasse atenção. Eu sou bem fissurado em plataforma, luta e beat'em up. O que tem disso aí pula na fila lá pra cima sempre, né? Então eu acabava ficando bem mais restrito. É porque, putz, é o que eu falei agora há pouco, né? Eles três são muito similares em muitas coisas e as variações deles são muito grandes, velho. São muito grandes. Tipo, você consegue sair, por exemplo, do Street Fighter e ir pro Super Mario World. Do Super Mario World, você vai pra um Sonic, pra um Alex Kidd e volta... Velho, você viaja realmente, sabe? E nessa época aí do... Qual que é depois do... Sega CD, o 32X, Dreamcast e tal. É tudo variações, né? E eu curto demais esses aí, e eles não abriam espaço para os outros, porque ainda, embora existisse a pirataria já nessa época, dos 32, 64 e tal, era muita oferta de jogos desses que eu mais gostava. Mesmo trabalhando em locadora de videogames por hora e por aí vai, eu tive acesso a muitos jogos, joguei jogo pra caramba. Mas sempre que eu tinha chance, eu tava nesses aí de novo, sabe? Então não tinha muita... Tanto que eu falei pra vocês naquela época, eu gosto do Street Fighter The Movie, do Saturno. Eu gosto do jogo. Eu gostava de jogar ele. Eu acho ele muito bem feito, a movimentação dele. Eu curto, tá ligado? Falta frame, aquele negócio todo técnico que hoje a gente consegue falar melhor. Mas o jogo me divertia bastante. Mas algum gênero em si que me modificou, assim, que esse jogo aqui é legal, gostei, vou continuar correndo atrás dele, não fez. Tanto que, voltando agora pro 16 bits rapidinho, o Super Metroid eu fui terminar 2 anos atrás. É isso, mais ou menos, né, que eu contei pra vocês. Faz 2 anos. Então, tipo, o jogo é de 96? Eu terminei em 2022, 2023, sabe? Porque não era interessante pra mim, não me chamava tanta atenção. Era lindo, era maravilhoso e tal, mas a oferta que eu tinha era muito grande dos gêneros que eu gostava. Beleza. O Street Fighter The Movie que você falou, ele é um bom jogo de luta porque ele é baseado no gameplay do, tipo assim, do Street Fighter 2. Né, mais ou menos, assim, tipo, o Street Fighter Alpha, tipo, ele é bom de jogar, cara, não é ruim. Parece que a versão arcade... O Super Street Fighter 2 Turbo, né? Ele... Parece que a versão arcade era ruim, que foi feito por outra empresa, daí a Capcom parece que reescreveu esse jogo pro PlayStation Saturn e ficou, cara, assim, é um Street Fighter, você joga um Street Fighter. Sim, a diferença é que ele tem aquele gráfico Mortal Kombat, estilo, né, digitalizado. Só que não, né? Mas... feito, mas era bem divertido, realmente. A jogabilidade dele é muito boa, eu gostava, de verdade mesmo. Até hoje, de vez em quando, eu pego ele, não pra fazer final, porque é praticamente impossível, né? Hoje, jogo difícil dos infernos, velho. Aquele ali eu vou falar pra vocês, viu? Mas assim, Billy, você é um cara então que não jogava coisa
de PC, não teve nenhum. Não teve então nenhum gênero que você passou a gostar depois. Talvez agora os Metroidvanias foram os mais recentes, então. Não, eu tô esperando para aquela terceira parte do podcast aqui pra gente falar dos dias atuais. Aí eu conto pra vocês. Então, beleza. Como que tá. Tá bom. O Daniel Ventura e o Carmelo, vocês tiveram algum jogo que já na era 32, 64 bits ou 128 até, vocês começaram a gostar, que vocês nunca tinham gostado antes, nunca imaginavam que ia gostar, sabe? De repente jogo, até assim, jogo de terror, jogo stealth, jogo, sei lá, é um gênero diferente. Jogo de arena, teve alguma coisa? Eu não tive muita evolução, eu continuei jogando corrida, luta, não teve nada muito diferente. Então, deixa eu começar. Os gêneros, como eu falei, eram mais variados, mas o que eu também ia jogando, conforme as plataformas também iam evoluindo, foram jogos de corridas, né? Os Top Gears, né? 1, 2 e 3, né? E uma observação que eu, agora, né, depois de adulta, que eu venho analisar meu comportamento é que, às vezes, a gente não sabe como a gente se motiva, né? Então, eu percebi que eu sou meio competitivo, né? Então, o que acontece? Os jogos, assim, mais, como eu falei, de jogos de luta, tinha aquela questão de competir, jogar com os amigos, né? Quem ganhava mais e tal. E aí, tem a questão do Top Gear, eu sempre jogava ali o 1 e o 2, o 3, né? Com um amigo, ver quem que ganhava mais, tinha aquela dedicação de melhorar, né? Então, vinha jogando muito esses jogos, ia evoluindo, jogando Top Gear, tinha aquele Lamborghini também do Super Nintendo, só que isso aí eu jogava mais sozinho mesmo. Eu nem me lembro se tinha a opção de jogar duas pessoas. E aí, os jogos de luta, né, como falou aí, já evoluindo, Mortal 2, principalmente Mortal 3 e Mortal Ultimate, jogava muito com a galera do bairro, já procurava outros caras para querer jogar junto, né? Partindo de 32 bits ali, o Mortal 4 ainda joguei, achei aquele joguinho legal, né? Já era uma coisa assim de menos pessoas, menos amigos estarem jogando, né? Mortal 4 ali, né? Mas já os Street Alpha 2, Street Alpha 3, a galera já jogava mais, né? Aquele 3D, o X Plus 1, X Plus 2, né? PS1. Muito, muito, muito divertido, jogava, né? Nossa, e continuando esse jogo é bom demais, meu Deus, jogo bom demais. Fantástico. Aí depois os Need for Speed, né? No caso, eu jogava muito o 2 e o 3, né? O 3 eu já zerei ele várias vezes, depois o 4, né? O Gran Turismo nem se fala, eu jogava muito. No meu caso, eu joguei o 1 só aquela coisinha simples, para 2, jogando meia horinha, né? 2 pessoas ali e tal. E o Gran Turismo 2, que eu já fui jogar mesmo, aquela coisa mais pra zerar, ganhar novos carros, modificar e tudo, né? E, né, Soul Edge, Tekken, jogava muito com a galera, né? E qual é o outro que... Hein, o Metal Gear Solid, que vocês gostam tanto, vocês não começaram a gostar e acompanhar a franquia? Então, no PS1 aí? O Metal Gear foi aquela coisa, joguei o 1, zerei naquela época do Super Nintendo umas 3, 4 vezes. Não, Super Nintendo não. Super Nintendo não, PS1, foi mal. Aí houve o lançamento do 2, aquele boom de olha os gráficos, olha o áudio, né? E tal, né? Até o 3 eu tava super empolgado, sempre esperava, né, chegar para jogar logo, né? E lógico, com auxílio de revista, porque tinha alguns puzzles, algumas coisinhas que o cara travava, mas a minha tara por Metal Gear foi até o 3. O Peace Walk do PSP eu não me animei muito, entendeu? O 4 eu comprei também, o Metal Gear 4 do PS3, mas sabe aquela coisa de jogar como se fosse um jogo qualquer? Não tinha aquela grande paixão, né? Igual outras pessoas têm. Deixa eu perguntar uma coisa, os jogos de RPG, os RPGs japoneses, vocês também foi amor à primeira vista quando vocês viram lá no início? Você e o Carmelo, Daniel e Carmelo. Eu sei que vocês gostam, vocês não mencionaram.
Vocês consideram RPG japonês a sua, tipo assim, um dos seus gêneros preferidos? E quais são os jogos preferidos, as franquias preferidas dentro deles? É aquela história, na época eu não sabia que era RPG, mas o único dessa época e até de PS1 mesmo, era só Pokémon, que era pra mim um RPG, jogava no Game Boy Color, Game Boy Advance de um amigo meu, até porque não tinha PC em casa pra ter emulando essas coisas e tal, mas era praticamente pra mim, né, na minha história, era o Pokémon Yellow e depois o Pokémon Silver. Mas RPGs do Super Nintendo, PS1, eu vi alguns jogando, Final Fantasy VII, jogando Fire Emblem, aquele da Capcom, qual é o nome? Breath of Fire. Breath of Fire. E você, então, então foi no... Mas não me animava assim muito não na época. A minha época de PS1 era Tomb Raider, era Siphon Filter, entendeu? Vigilante 8, Twist Metal, era mais então, ação. Assim, entendi. Então o RPG, você começou a gostar de RPG, porque eu sei que você gosta. Foi quando, mas não foi agora, recente? Não, pois é, aí depois, quando eu já tive os meus... acho que já existia, né? PS2, aí sim, com o PS2, né? E o PS2 foi o meu primeiro game mesmo comprado, né? Que eu tive para jogar em casa. E a gente sabe que tem aquele emulador, aquele jogo que tem emulador de Super Nintendo, Mega Drive no PS2, né? Tem até uma musiquinha famosa, né? Até botou uns velhinhos dançando lá no grupo do Telegram, né? Cara, pior que eu nunca joguei esse emulador, porque eu tinha um PC, né? Então eu demorei pra ter o PS2, então eu acabei nunca jogando, mas eu conheço. Muitos dos jogos da RPG eram legendados em português também, aí eu procurei jogar e zerar, entendeu? Aí eu zerei o Chrono Trigger, né? Fui jogando lá outros. No caso, eu já tava trabalhando, né? Então, no trabalho, sem ter PC em casa, rodão, botava o emulador lá do Super Nintendo e procurava zerar outros RPG. Ainda tinha aquele negócio de acelerar um pouco, né? Aí fui jogando lá o Final Fantasy VI, o 5, né? E conhecendo, né? Do PS1, conhecendo o Final Fantasy VII, 8, né? O 9. E aí foi indo, né? Aquela época de PS2 não foi assim. É por isso que eu digo que o PS2 foi, pra mim, é o meu console favorito. Não por ele em si, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer os vários jogos do PS1 de outras plataformas que não tinha antes, né? É meio que como se fosse a internet hoje, né? Que a gente pode adquirir vários outros jogos, só acessando e baixando. Então, assim eu fui pegando, né? Jogando vários outros RPGs. Ah, legal. Bom, então foi mais tardio, você não curtiu na época. Não, acontece, às vezes a gente... Por isso que eu falei de descobrir que era meio competitivo, porque era isso, era The King of Fight 98, opa, bora. Eu jogava mais luta na locadora. A galera ali se juntava, era aquela competição, né? Sim. Os Street, Marvel vs Capcom, Street vs X-Men. O RPG japonês eu nunca consegui gostar. Eu tentei, mas eu até zerei alguns, eu nunca consegui. Agora, aconteceu uma coisa que foi com os FPS, igual eu falei ali pro Carmelo. O Carmelo gostava desde a época, eu comecei a gostar recente, faz uns 10, 15 anos que eu comecei a rejogar eles. E hoje eu até gosto assim, desses clássicos. E eu até descobri, porque esses novos são muito... A gente chama story driven, né? Tem muita historinha, muito diálogo, e eu não aguento, cara. Eu quero jogar, quero sair explodindo o bicho. E eu descobri agora que eu quero ver história. Em português, por favor, dublado. Eu não aguento porque você vai vendo a história, mas daí o jogo é muito difícil, você morre, aí tem que ver de novo, é o mesmo diálogo várias vezes. Não, aí é mancada. Isso é sacanagem. O jogo que não salva depois de diálogo, de cutscene, é muita safadeza, velho. Você, cara, que é programador, fique sabendo. Se você fizer isso, eu vou te arrebentar, velho. Isso é muita sacanagem. Tem que ser. Se eu for fazer um jogo, eu não vou pôr diálogo, cara. Eu odeio. Aquele negócio de você falar, você tem que passar ali, os inimigos estão ali, vamos passar, vamos. Aí você vai passar tudo, leva um tiro, morre. Porra, aí... Não, assim, tipo, é um jogo que você tem que ensaiar. Agora eu sei que eles dão um tiro,
naquela direção, então eu vou passar agachado. Aí se passar agachado, vem um cachorro e te mata, tá. Agora eu sei que depois do tiro tem um cachorro, então eu vou ter que ir pro outro lado. Cara, você tem que ir decorando, não tem... sabe o que eu sinto com esses jogos? Tipo Wolfenstein, os novos, eu senti um pouco isso. Você tem que ir meio que decorando passo a passo. Não é um jogo que você joga e você explora, se diverte, passa, mata. Ah, putz, morri, tipo assim, perdi um pouco de vida. Beleza, eu lembro que eu vi lá uma vidinha lá, uma kit de primeiros socorros lá na outra área lá, então volto lá e pego. Não, cara, se você não sobreviver aquele espaço entre as duas cutscenes, você tem que voltar e jogar. Eu acho cansativo esse modelo de extremamente linear e extremamente story-driven. Eu não consigo jogar. Eu acho insuportável. Aí eu descobri que tem um nome desses jogos de FPS antigos, que é o Boomer Shooter. É o jogo de tiro pros velhos, se você traduzir. Esse estilo Doom antigo, Duke Nukem antigo, é o Boomer Shooter. Se você for no Steam, tem essa tag lá. É esses que eu gosto. Muito engraçado. Agora, o Carmelo, quando que você começou a gostar de RPG japonês, Carmelo? Foi na época do Master, do Mega? Foi na época do Mega e do Super, né? Só que, assim, eu curtia e eu descobri o que tinha na locadora, né? E locadora, assim, o pessoal não trazia muito RPG porque era um tipo de jogo que não saía muito aqui na cidade. A galera ia atrás de corrida, luta, plataforma. Então, assim, no Super eu joguei o Final Fantasy VI, o Breath of Fire 1, o 2, alugando em locadora, né? E no Mega foi o Exile e o Phantasy Star 3. Depois, com os emuladores, aí eu fui conhecer os outros Final Fantasy, fui descobrir os Final Fantasy que não tinham tradução na época ainda, né? Que nos Estados Unidos não chegaram a sair, com Final Fantasy V. Então, como eu descobri mais na época do videogame, comecei a conhecer na época do videogame mesmo, mas eu fui descobrir mesmo com os emuladores. Entendi, legal. Eu acho que então dá pra gente passar vamos dizer, pros tempos modernos aí, o que nos últimos, vamos dizer, 10 anos e tal, o que vocês começaram a gostar, que foram jogos novos, franquias novas, ou até gêneros novos, de repente, assim, gêneros que vocês, pode ser até de jogo retrô, mas que na época vocês não curtiam, de repente vocês começaram a gostar mais recentemente, sabe, porque vocês redescobriram aquele gênero, tá, igual eu falei do FPS, os antigos eu gosto. Você teve algum assim, e teve, óbvio, algum gênero novo, alguma coisa nova que apareceu, vocês começaram a jogar. Eu vou falar rapidinho aqui, como eu falei, teve os FPS antigos, e um gênero que eu comecei a gostar que virou assim, eu fiquei obcecado, são esses jogos de aventura, RPG, de ação, né, de mundo aberto. Cara, Fallout, eu me apaixonei, eu virei um fanático por Fallout. Eu não consigo jogar muitos antigos, a gente tava até conversando antes, falando aqui com o Carmelo, que é outro fã de Fallout. Eu não consigo jogar os antigos porque eles são meio travados, meio antiquados. Eu admito que eles são bons, assim, são bem feitos. Agora, o Fallout 3, o New Vegas e o 4, mesmo sendo muito simplificados, até por isso que eu gosto, porque você não tem que raciocinar muito para resolver as coisas, é mais você ficar explorando, observando os lugares, né? Eu fiquei completamente viciado, assim. Eu joguei de 2010, quando eu descobri o Fallout 3, já fazia 2 anos que tinha lançado. Até 2022, mais ou menos, todo ano eu tava jogando ou o 3, ou o New Vegas, ou o 4, ou o Skyrim, que é um irmão dos Fallouts. Não tinha um ano que um deles eu não tava jogando. Assim, não um ano todo, mas pelo menos assim, uns 6 meses daquele ano eu joguei um deles. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei completamente obcecado. E nesse meio tempo, joguei quase todos os Far Cry, que é bem parecido, só não é muito RPG, mas é de mundo aberto e tal, né, de aventura. E os jogos do Batman, também joguei todos eles. Foi um gênero que eu descobri e que eu adorei. Eu tô afim agora de jogar o Starfield, quero jogar o Assassin's Creed Odyssey, que foi o único que me chamou a atenção, porque ele puxa mais pra RPG, pra exploração, né? Os outros eram mais stealth. Fernando, diga lá. Rapidinho. Você não considera que o Batman, os Batmans, né? O Origins, Arkham, não são beat'em up? Cara, eu considero. Eu considero ele um beat'em up. Só que hoje, Billy, vai dar pra gente filosofar bastante, né? Eles são beat'em ups misturado com aventura. Você tem a parte beat'em up e você tem a parte da exploração. Mas ele é uma evolução. Sim. Assim como o Fallout é um jogo de tiro FPS com aventura e com RPG. Tudo tem hoje, pode ver, tudo tem aventura e um pouquinho de RPG. Tudo. Sim, Far Cry. Far Cry, né? FPS com aventura. Aí o
Cara, o Mario Odyssey é a plataforma com aventura. Tudo eles estão colocando microdoses de aventura e RPG. O Batman é uma evolução do beat'em up, sim, eu concordo. Sim, mas é um beat'em up de aventura. É uma boa observação. Eu concordo. E daí eu quero saber de vocês. Aproveita, Billy, já que você entrou, o que você começou a jogar que foi novo aí, que foi diferente nesses últimos anos, ou a última década, vamos dizer? É o que eu digo. Todas as vezes aqui, a gente conversa muito e vocês são pessoas que eu gosto bastante e que a gente já tem anos de conhecimento aqui, de amizade, de conversa e tal. E vocês viram a evolução que eu tive de 2-3 anos pra cá, que foi a questão de jogo de tiro. Meu, FPS, eu era contra, eu sempre fui contra armas, eu não falo palavrão direito, sabe? Lógico, né, em determinadas situações sim, mas eu tenho um monte de filho, eu gosto de dar exemplo, sabe aquele negócio assim, tipo, arma é pra matar, meu, arma não é pra ser divertido, sabe? E ao contrário... Contra, e hoje você joga... Você era contra. Hoje você joga contra. O contra hardcores. O contra... o contra hardcores eu já jogava, né? Porque ele não é shooter, né? Ele é plataforma e tal. Mas sim, é isso. É um gênero que eu jogo e jogo do tipo gostando. Não é uma coisa... tô jogando aqui só por causa da história. Não, a dinâmica do jogo hoje em dia, para mim, ele tá muito bacana. E uma coisa que pega muito são as histórias. De verdade, eu gosto dessa mescla que tem entre jogos e séries. Um jogo de videogame, para mim, é igual uma série de TV. Eu jogo, sei lá, durante uma semana, 15 dias, às vezes meses, porque eu sou ruim pra caramba mesmo, eu já descobri, já assumi isso. Parece como se eu estivesse assistindo um episódio da série mesmo. Eu curto isso. Tem aquele negócio de 15, 20 minutos ali de tiro, porrada, bomba, vai, sobe, desce, pá. E aí aqueles 2, 3, 5 minutinhos que você fica assistindo, que você vai... Pô, eu tô jogando... Ó, um jogo que eu não curti e que aí, porque entrou no Game Pass, eu joguei, já fiz final, curti pra caramba... foi o Tomb Raider Definitive Edition, e eu tô jogando Rise of the Tomb Raider agora, e dublado da hora, que delícia que é isso, meu Deus do céu. Tem sotaque carioca, Billy? Não que eu tenha percebido, não que eu tenha percebido. Talvez eu confira, né? Não, e talvez se tivesse, eu teria percebido, né, por ser diferente do meu. Mas... Pra quem não sabe, só pra falar rapidinho, né? Claro. Que eu tenho criticado um pouquinho, mas óbvio, com um pouco de brincadeira, que tem uma certa preferência, não, mas como eu posso dizer, uma quantidade maior que o normal de estúdios cariocas dublando games. E é muito ruim você pegar um jogo que se passa nos Estados Unidos, se passa no futuro, se passa no espaço, ou na Grécia. E o cara, sabe, só falta soltar um "E aí, meu irmão?" Sabe? É um sotaque muito óbvio, muito puxado, que me tira a imersão. O Batman tem sotaque carioca, por exemplo, nos africanos. E nos desenhos, era um estúdio paulista, cara. Ele tinha um sotaque paulista. Então, me estranhou e eu não consegui jogar em português. Mas pode continuar, desculpa. Não, eu só jogo em português, indiferente de quem tá falando. Podia ser com sotaque nordestino que eu ia... ouvir do mesmo jeito, porque eu considero que, mesmo que não seja perfeito, né, não é uma imersão perfeita, eu acho que ela te dá muito mais possibilidade de atenção aos detalhes e tal. Aí voltando, né, falando por que eu gosto disso. Pô, eu tava jogando hoje de manhã aqui um pouco o Rise of the Tomb Raider, e, aconteceu um negócio que eu falei assim, puta que pariu, velho, não acredito que essa mulher fez isso, mano! Tipo,
é curtindo mesmo, tá ligado? Igual o final de novela, mano, que você quer acompanhar, você quer ver o negócio chegar, e videogame pra mim é isso. Então eu curto essa variação entre ação minha, né, e a reprodução do vídeo e tal. Falando nisso, um dos jogos que é estilo FPS, que é simplesmente maravilhoso, é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje, assim, tá entre os 50 melhores, vai, e vocês sabem que 50 jogos não é nada pra gente hoje em dia, né, e tá entre os 50 é muita coisa. É o Quantum Break. Velho do céu, se vocês não conhecem esse jogo, mano, vale assistir no YouTube, porque ele é bem isso mesmo. Tem a briga lá, tem a ação em terceira pessoa e tal, e tem episódios que como se fosse uma série durante o jogo mesmo. Não posso deixar de perder. Não, velho. Eu tô brincando, porque eu não vou. Eu realmente não curto esse tipo de jogo, mas eu vou assistir. Você vai curtir demais, porque você gosta desse negócio de ficção científica. E esse tem viagem no tempo, tem um monte de coisa lá que você vai curtir pra caramba. Até vou ver no YouTube. Eu vou com essa plataforma. Com essa plataforma YouTube é a mais fácil de zerar os jogos. E outra categoria de jogo que eu tô. Caramba! Bom, outra categoria, que não é outra categoria, né? Outra série. Ah, tá. Lembrei qualquer outro gênero, mas só completando agora dos FPS. Pô, Far Cry, velho. Pô, eu comecei pelo 5 por conta do Game Pass, que ele tava no Game Pass, eu joguei. Que jogo animal, meu Deus do céu. Aí entrou aquele Free Play Days lá da Game Pass também, com o Far Cry 6. Eu finalizei ele de graça, porque eu joguei 70 horas praticamente seguida do jogo, tá ligado? Eu joguei o final de semana de sexta-feira até domingo, a hora que terminou o servidor fechou, e um mês depois teve mais um final de semana desse de Free Play Games, aí, Free Play Days. Eu zerei, 2 horas depois. Eu tava na última missão do negócio. Eu não ia comprar o jogo com 95% do jogo jogado já, né, meu? Mesmo tendo gostado muito. Uma outra que eu joguei muito foi o Far Cry 3, o 4 eu finalizei. Eu tentei jogar esse Blood Dragon aí, eu até comprei ele, mas não rolou pra mim. Talvez eu tente de novo. O 1 e o 2 eu não consegui jogar. O 1 eu travei lá não sei aonde. Bom, que seja. E um outro gênero que eu comecei a jogar depois de velho não foi por culpa minha. Foi por culpa da jogabilidade do jogo. Eu já falei isso em outro episódio. É a série Resident Evil. Eu zerei todos os Resident Evil. Desde o lançamento do 8 pra cá. Eu zerei todos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o Village, né? O 0, o Revelation, Code Verônica não e tal. Esses aí eu tô pensando se eu jogo eles. Mas é um outro jogo, o estilo de jogo que eu curto demais e que é da parte de terror e tal, né? E que hoje já não é tanto, mas que é essa parte de terror. Eu tenho gostado bastante. Eu joguei inclusive, que chama... Caramba, é uma palavra só, é tipo Fear. Eu acho que é Fear mesmo. Fear, que é em primeira pessoa, com os fantasmas, os bichos assim, ou é o Prey? Que é numa casa, é esse mesmo. Sim. Que é numa casa, sempre é numa casa, né? Não, se é ficção científica, às vezes é numa estação espacial, não, né? Não é Fear, não, mano. Esse aqui é outro, não é, não. Não é Fear, não é Prey, não é nada de Alien, nada de... Não, é de fantasma mesmo, alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome do jogo, uma hora eu... Silent Hill, né? Não tem nada a ver com Silent Hill. Não tem. Caramba, saiu o 2. É Fear the Slayer? Como? Caramba! Mas são dois gêneros que hoje eu jogo mesmo, mas eu não deixo de testar nenhum jogo que entra no Game Pass.
indiferente do... Ah, não, indiferente não. Eu ia falar que indiferente do gênero, mas não é verdade, não. Tem visão isométrica, já me deixa meio assim. Sabe, esse JRPG muito puxado também eu não testo, não, porque não vou curtir. Mas esses são dois estilos que eu tenho jogado bastante. E Metroidvania. Metroidvania entrou na minha vida de verdade. Foi bom você ter falado isso do Metroidvania, porque assim, eu gostava do Super Metroid, foi quando eu conheci a série Metroid, porque, como eu falei, eu pulei o 8 bits praticamente. Eu saí do Atari, Super Nintendo. Então, eu conheci primeiro o Super Metroid. Diga, qual que era o nome? Layers of Fear. Nossa, nunca tinha ouvido falar, eu não ia conseguir te ajudar mesmo. Malandro do céu, esse jogo é bom demais. Esse aqui vale, de verdade, jogar. E se eu não me engano, saiu o 2. Eu preciso jogar o 2. Caramba, eu não conheço mesmo. Bom. Aí, o Super Metroid eu joguei, mas eu não era muito fã, cara, na época do Super Nintendo. Eu achava ele complicado, porque a gente era criança, né, cara? Isso. E era difícil, Aí, depois saiu o Castlevania, não joguei o Symphony of the Night na época que saiu, achei ele também meio diferente, eu não gostei, ou seja, era um gênero que eu não gostava. Quando saiu, cara, até depois eu comecei a jogar mais o Super Metroid, mas não era aquela paixão, só curtia, sabe? Jogar um pouquinho e tal. Aí quando saiu o Metroid Fusion, que foi a continuação, aí eu curti. Eu joguei o Fusion no emulador do GBA, por quê? Porque eu acho que é porque eu achei ele um pouco mais moderno, porque ele tem essa fórmula Metroidvania, mas ele tem a historinha um pouco mais contada, ele tem um pacing que a gente fala, que é tipo assim, o ritmo é um pouco mais gostoso de jogar, mais bem, você vê que é mais moderno. O Super Metroid, às vezes você fica muito perdido, o Fusion já vai te direcionando um pouquinho. Tem gente que até reclama que ele é muito linear. Concordo, mas eu acho ele, por ele ser um pouquinho mais linear, o jogo flui um pouco mais, eu acabo curtindo. Então eu comecei a gostar muito, e daí que eu meio que comecei a gostar da franquia Metroid como um todo. Aí eu joguei depois saiu o Zero Mission. Cara, aí eu voltei a jogar os Castlevanias. Aí os Castlevanias que saíram pro GBA, eu gosto mais deles do que o Symphony. Eu acho que eu sou o único cara que gosta mais das versões do GBA do que o Symphony. E até chegou o cara que gosta do Castlevania aí de novo, o Daniel. São bons pra caramba. E cara, eu falo pra todo mundo, cara. Eu zerei o Castlevania Symphony of the Night pela 30ª vez. Falei, cara, jogos do GBA uma vez, cara, vale a pena, sabe? Eu sempre tô tentando catequizar a galera. Joga uma vezinha, porque é bom também, é legal. E eles são um pouquinho mais curtinhos, assim, mais simplesinhos, são legais de jogar. Aí eu comecei a gostar de Metroidvania. Então hoje tudo que sai de Metroidvania, eu tô dando uma olhada, tô acompanhando. Mas eu admito que, apesar de eu estar olhando e estar acompanhando e ter comprado alguns, eu nunca consegui gostar de nenhum que não tenha sido um Castlevania ou um Metroid. É engraçado. E eu tô tentando ver vários, assim, dos Metroidvanias. Joguei vários que a galera recomendou e nenhum eu curti. Mas eu admito que às vezes é porque você não tá com a mente aberta para aquele jogo. Às vezes você tá numa época, sabe, que você não tá afim. Eu tô querendo dar mais uma chance. Eu quero um dia pegar com calma e tentar jogar o Ori. Todos esses são os clássicos. O 1 e o 2 são da hora demais. Então, jogar o Ori, jogar aquele que é o besourinho lá, o Hollow Knight. E até o jogo feito pelo criador do Castlevania lá, o Bloodstained. Quero um dia dar uma chance de novo pra ele, que eu joguei um pouquinho e não curti. Eles são bons, eu reconheço, mas eu não me senti imerso. Mas é uma coisa que com o tempo, quando eu pegar com calma, acho que eu vou curtir. Pegar sem assim aquele compromisso de gostar, só ir tentando. Sim, porque eles são bem feitos. Tem um que eu terminei esse ano, que chama Indivisible. É muito legal, é muito bacana e ele tem muita parte de Metroidvania, mas o combate dele é meio RPG, é meio não, né? Ele é RPG por turno. É um negócio que ficou bem interessante. E tem um outro que eu terminei no final do ano que chama 9 Years of Shadows. Esse aí eu tinha até comentado com você. Muito, muito, muito legal, mas se você tiver chance, não faz final nele não, porque o último chefe, eu vou falar pra você, meu, é uma coisa louca, demais, não dá pra matar aquele cara, bicho, que raiva, ali é pra você desligar o videogame na hora, que ódio, mas sério, o jogo é muito bom, 9 Years of Shadow. Esse negócio de ser difícil, sei lá, eu jogo e quando chega no chefe eu, sei lá, uso um código, sei lá, um cheat code.
Ah, lembrei de outro. Chama Pancapu. Eu tinha comentado com vocês também. Que jogo delícia, velho. Meu Deus do céu. Porque além dele ser Metroidvania, ele tem aquele negócio de mudar as habilidades. Manja, tipo verde, azul e vermelho. Não, assim, que cada um, por exemplo, o azul tem ataque de água, o verde tem ataque de grama, o vermelho tem ataque de fogo, esse tipo de coisa. Então dá uma dinâmica da hora durante o jogo também, muito legal. O Hollow Knight a gente já falou. Aí, ó, o Metroidvania tá participando aqui, meu, das listas do zerado aqui. Da hora, meu, da hora. Ah, que Kazi and the Wild Mask, você chegou a jogar? Ele não é Metroidvania, é mais plataforma, mas tá aí uma recomendação também. E aí? Esse aí que você falou que é um gato? É um coelho. Coelho, tá. É. Eu acho que eu tenho ele no Steam. Acho que eu tenho. Isso aí, bom demais. Vale a pena também. Seu Metroidvaneiro de meia tigela. Falando nisso... Meia tigela mesmo, porque eu não jogo... Não, e Metroid você zera tudo. A gente Metroid, eu sou fã mesmo, eu tô zerando, tô jogando o Dread agora. Devagarzinho, porque eu tô meio... Não tô empolgado pra jogar videogame, cara. Eu tô sempre fazendo minhas outras coisas na vida aqui, então mas eu tô jogando devagarzinho. Eu tô curtindo ele. É da hora, e eu tô usando um mod, que esse meu gameplay dos Metroids agora, eu fiz com uma outra coisa que foi assim, eu vou tentar jogar todos eles com alguma coisa que deixa eles um pouquinho diferente. Eu joguei o Super Metroid com um hack que ele moderniza o jogo. Então ele fica, tipo assim, ele corre automático, você não precisa segurar o botão, igual é no do GBA. Você mira, você usa o míssil segurando o L, igual é no GBA e no Switch. Você não precisa selecionar e desselecionar. Sabe? Ficou modernizado. O mapa mostra o item se ele já foi pego ou não foi pego, mostra a cor da porta lá no mapa. O jogo foi repaginado assim para ficar mais modernizado. Aí eu joguei ele assim. Aí o Metroid Zero Mission eu não consegui nada de hack, nem mod, nem o do Game Boy, o Fusion. E daí eu joguei o Metroid 2 feito por fãs, que é o AM2R, e esse eu joguei já a última versão. Aí eu já joguei ela a versão wide. Eu acho que a outra vez que eu joguei não era wide ainda, eu joguei a versão 1.1. Essa já é a versão wide, já com algumas melhorias e tal, com algumas melhorias até de gráfico, assim, um pouquinho, alguns detalhezinhos. E eu zerei esses dias o do 3DS, que é o mesmo, né, o Metroid 2, Return of Samus. Samus Returns é o nome. Isso é uma coisa engraçada, né? A versão original é Metroid 2 Return of Samus, esse é o nome no Game Boy. Aí o nome desse remake da Nintendo é Metroid Samus Returns, não tem o número e eles mudam o nome. E esse eu joguei com um mod pra jogar 60 frames, um cheat code no emulador. Fica muito fluido, roda muito bem. Só um cheat code, não precisa mexer em nada no emulador, cara. Só pra você ver como é só uma trava que a empresa coloca, não é uma limitação do hardware. Uma sacanagem, né? E é GBA. Tipo... Não. Esse é do 3DS, daí já. 3DS, isso. É relativamente antigo. E já tinha essa qualidade toda, né? Por que não usar? Sim, ele tava lá travado, Porque talvez em algum momento dá um slowdown e aquilo alguém poderia reclamar, entendeu? Pode ser. Mas eu prefiro jogar ele 60 frames com slowdown de vez em quando do que 30 direto sem slowdown, entendeu? Vai, cara, Nutella! Fica olhando no FPS? Pior, cara, que dá uma diferença. Não é que o jogo a 30 frames fica ruim, mas é que com 60 fica melhor. Se puder ativar, eu ativo. Tinha opção, né? Coloquei. Sim. E tô feliz. Da hora. Agora, o Dread que eu tô jogando agora, eu tô jogando com mod, e isso que é legal. Não é mais hack, é mod. Porque o Switch, ele permite você instalar um mod. É como se você estivesse instalando um DLC. Muito louco. Eles conseguiram hackear isso. Então ele instala como se fosse um DLC. E esse mod, ele troca todas as músicas do jogo. Porque esse era o ponto negativo que eu tinha com relação ao Metroid Dread original. As músicas não são marcantes. Eu achei elas meio chatas, assim. Não gostei. E esse... Cara, eles colocam as músicas clássicas, assim, sabe? Um remix, assim, que o pessoal foi escolhendo. Então, são músicas memoráveis dos jogos antigos, algumas versões remixes melhoradas. Então,
o jogo fica muito mais, assim, nostálgico, sabe? Você joga, você ouve a musiquinha, você fala, aquela musiquinha, aquele, sabe? Dá um gostinho a mais. Tô curtindo bastante jogar ele. Da hora. Então tá bem legal. Ô, Fê, sabe quem que eu tô curioso pra saber o que descobriu na última década? Quem? O Carmelo, mano. Porque o tanto de coisa que esse rapaz mostra pra gente, de coisa assim, obscura, que a gente não conhecia. Ele conhecia e conseguiu, né, adquirir e tal. Eu quero saber do Carmelo qual que é o gênero, assim, os gêneros mais novos aí na prateleira de preferidos dele. Aliás, o Carmelo, enquanto ele se prepara pra falar, eu vou chutar que o Metroidvania preferido do Carmelo é o Pitfall. Porque se você considerar o Pitfall do Atari, ele é meio um Metroidvania no sentido assim de que você pode ir pra qualquer lado. Não é um Metroidvania que você destrava o mapa, mas você pode ir pra qualquer direção. Ele não é de passar fase, né? É um precursor bem básico. Então você quer dizer que os novos são Pitfallania? É interessante você falar isso, Billy. O Pitfall, na verdade, é o precursor real de um gênero, que é o plataforma. Foi bom a gente ter lembrado. De fato, ele foi o pai das plataformas. Uhum. E já puxou um Metroidvaniazinho ali, sabe? Deu aquela iniciadinha no negócio. Manda lá, Carmelo. O Pitfall ele é interessante porque ele, na verdade, ele é um jogo que ele tem um mapa definido e ele tem um final, né? Muita gente não sabe, mas tu tem que localizar todos os tesouros dentro do limite de tempos, conseguir e tu termina o jogo, termina o Pitfall. Ele é bem bacana, assim, eu achei bem... E ele tem uns esquemas legais que, assim, quando eu joguei lá antigamente, era aquela coisa, eu nem sabia que tinha caixa de jogo de Atari, porque a gente comprava o jogo, pegava emprestado, era só o jogo solto, né? E daí, só depois que eu fui ler o manual do Pitfall, já época mais atual, e daí fui saber algumas coisas, né? Por exemplo, quando você anda pela parte de cima da tela, né, pela superfície, tu anda de tela em tela. Quando tu desce pro subsolo, aí tu pula algumas telas. Então tu consegue fazer uns atalhos, é bem interessante, assim, pra tu memorizar e conseguir acabar ele no tempo certo, né? Que da hora. Que da hora, isso eu não sabia não. Se eu não me engano, são 30 fases, não são, o Pitfall? 30 telas, né? Não lembro agora quantas telas são, mas ele é fixo, né? Ele tem tipo uma quantidade. Não é que é fixo, os tesouros estão sempre nos mesmos locais, então se você for jogando e decorando, tu acaba conseguindo, daí usando esse esquema de ir pelo subsolo para tentar pular tela, tu consegue acabar ele no tempo certo, né? São 255 telas com 32 tesouros escondidos. Sim. Eu lembrava que tinha 30 alguma coisa. Esse número não é aleatório. 255 é o tamanho de um byte. Então deve ser exatamente a memóriazinha. Deve ser um endereçozinho de memória na memória RAM lá do Atari, alguma coisa assim. Por isso que tem muito jogo. Isso é curiosidade pra quem for ouvir aí. Por que tem muito jogo que ao invés de ir de 0 a 100 alguma coisa, né? Vai de 0 a 255. Porque o byte, ele tem 256 variações. Então por que não é 256? Porque o 0 também conta. É do 0 ao 255, então são 256 variações. É igual a gente falar assim, quantos dígitos existem? 10. Dígitos que a gente usa, né? Base decimal, 10. Mas não é do 1 ao 10, é do 0 ao 9. Né? Por isso que vai do 0 ao 255, porque é um byte. Então muitos jogos, eles usavam isso porque o byte era o limite mesmo de memória. Então, só vai incrementando. Aí quando chega lá no total, ou o jogo crasha, porque ele tenta alocar mais um byte e não tem, ele dá problema, ou ele volta, se tiver bem programadinho, volta pro 0. Tipo assim, a fase 1, a tela 1, alguma coisa assim. Fica aí a curiosidade. A gente falando de Atari, tem aí o plataforma, que é o Pitfall, e o Adventure é também um precursor desse estilinho, né? Meio Zelda, meio Adventure, de top-down. É um precursorzinho. Já fugimos do tema, né? Mas é interessante, o Atari já estava trazendo muita coisa nova que a gente ignorava, a gente nem entendia na época, né? Nem sabia o que era. Daí a gente vai descobrindo depois. Igual a gente descobriu que o boxe são dois caras se batendo, não são duas aranhas ali, né? Exatamente. Não, mas sabe o que é pior do que essa? Muito grande. Sabe o que é pior do que essa? É o que é aquele bichinho branco
do Pitfall, que parece uma caveira. É um escorpião, não é? Sim, mas quando que você descobriu isso? Cara, eu acho que eu vi aquilo como, talvez não um escorpião, mas um bichinho, inseto, assim, eu não lembro agora, faz muito tempo. Não, pra mim aquilo ali sempre foi uma caveira, mano. Sério, cara? Sempre foi uma caveira pra mim. Caramba. É. Olha, pega hoje uma imagem qualquer aí e dá uma olhada. Você vai ver uma caveira antes de ver o rabo do escorpião ali na cabeça. Possível. Mas, ô Carmelo, conta aí pra gente os estilos, né? Ou se não teve nenhum estilo novo aí que entrou no seu coraçãozinho. Mas tu diz assim de coisas mais atuais, né? Billy, tá falando de estilos mais atuais? Isso, de 10 anos pra cá. Olha, assim, eu não... Na verdade, eu acho que nenhum, porque tudo pra mim é, que nem o Fernando falou, é questão de evolução, né? Eu gosto de jogo de corrida e jogo desde um Top Gear, um Stunts, um Hard Drive, que os mais antigos eu jogo um atual, como o Grid. O Forza, agora que eu comprei um Xbox 360, eu comecei a descobrir os Forza que eu nunca tinha jogado na época, né? Eu jogava só o Gran Turismo. O Carmelo tá chegando lá. Já tá no. Não, tô brincando. Tá no Xbox 360. Daqui a pouco você chega na penúltima geração, né? Eu tô pensando que modernizou. Mas você já teve, né, Carmelo, um Xbox One, um PS4? Ou Play 4? Não, eu tive o Play 4. Daí no começo da pandemia eu me desfiz dele e, assim, vendi um valor legal na época. E eu comprei muito videogame. Sim, eu comprei o Dreamcast, comprei um Mega Drive, um Super Nintendo, tudo com o dinheiro desse Play 4, porque acho que na época ele não estava tão disparado assim, depois deu uma aumentada legal o valor dos videogames. Eu comprei um Dreamcast, bem no comecinho da pandemia, acho que foi R$600 já com o GDMU instalado. E hoje tu vai procurar aí, a galera tá pedindo mais de 1.000 né, com o GDMU. Daí eu fui atrás mais, sim, de videogames que eu nunca tive. Comprei um Wii, eu também nunca tinha tido um Wii, daí eu fui descobrir bastante coisa de GameCube, né, muito travado, que ele roda joguinhos de GameCube via pendrive, acabei descobrindo muita coisa. Então, assim, eu não cheguei a descobrir ou a gostar de algum gênero assim diferente, eu fui mais descobrindo atrás daqueles que eu nunca tinha jogado, videogames que eu nunca tinha jogado, né. Mas teve algum desses aí que te surpreendeu, que fez você procurar mais jogos naquele estilo, ou foi só o videogame em si, a biblioteca do videogame? Não teve nenhum gênero que foi assim, pô, esse aqui eu curti, vou procurar mais coisa desse tipo de jogo? Não, foi mais assim, mais a biblioteca mesmo. Se for para assim pensar um que me surpreendeu, um jogo que eu não conhecia e fui conhecer por causa do Wii foi o Luigi's Mansion do GameCube, que eu fui jogar. E é um joguinho que eu gostei bastante, né? Depois fui atrás de jogar a versão do Game Boy do 3DS, desculpa, do 3DS dele. Mas fui conhecer jogando no Wii e gostei bastante. Mas estilo, não, foi mais franquias assim que eu não conhecia que fui acabar jogando, né? Fui jogar o Halo no Xbox, o Gears of War, o Forza, fui jogar os joguinhos, as franquias que só tem ali no Wii, no GameCube. Joguei esse F-Zero, que vocês citaram antes, F-Zero GX, adorei. E até curioso, né, que não sabia que ele era feito pela SEGA, fui descobrir quando fui jogar, e é um dos F-Zero mais legais. Acho que nem o Fernando também não curte o Wipeout. Pra mim é o que eu menos consegui gostar. E aí eu tenho quase certeza que é porque foi feito pela SEGA. Quase certeza. Mas realmente eu não consegui gostar dele. Mas não é, eu reconheço que ele é o melhor, assim, o mais bem feito, mas eu não consegui me adaptar com ele. Ele é um pouco diferente dos outros F-Zero, assim, mas eu gostei bastante dele, achei os gráficos bons, as pistas são muito legais. Os gráficos do GameCube é um absurdo, né, Carmelo? Agora que você tá pegando umas coisas do GameCube, não envelhece, assim, tipo assim, você pega hoje o Luigi's Mansion, F-Zero, cara, você olha e fala, meu Deus, mas aqui é do GameCube, parece que você tá jogando um jogo assim do Xbox 360, mas assim, low res, né, numa resolução mais baixa. Cara, é impressionante a qualidade, é um troço absurdo. 60 FPS. Pela SEGA, viu? Os jogos do GameCube, principalmente feitos pela SEGA, que nem o F-Zero GX. Chupa, Fernando Lorenzon. Você sabe que outro jogo tem um gráfico muito bom e foi quase lançamento, cara? O de navinha aí, o Star Wars, o Rogue Squadron. O gráfico é absurdo, cara. Você olha assim e fala, meu Deus, a iluminação, luz, sombra.
Um troço muito bem feito. Mas assim, eu acho que a gente conversou, falou bastante de tudo que queria falar. Eu acho que dá pra gente ir encerrando. Vocês querem, tem alguma coisa a mais? Eu quero. Opa, então manda ver. Eu quero ouvir o Daniel falando, porque ele não falou do que ele trouxe de gêneros novos para o esse podcast tá uma bagunça, cada um vai falando, não tem problema. Daniel, tem uma experiência nova aí que você, nos últimos anos? Sim. Só ressaltando, porque o silêncio é porque nós somos muito educados e ficamos esperando, cedendo uma vez do outro colega falar. Então, há questões agora dos jogos, né, mais atuais, né, dos gêneros, sobre a evolução, o que mudou, mas para mim foi os gênero Metroidvania e o maravilhoso do meu coração, que vocês não gostam muito, os Souls-likes, né? Então, vamos começar pelo mais fácil, mais que a galera mais gosta, são os Metroidvania, né? Os primeiro contato, lógico, foi com o Super Metroid, né? Naquela época lá, Super Nintendo e tudo. E depois, né, a gente fala de Castlevania, mas o que fez essa franquia mesmo popularizar foi o Sinfonia da Noite, né? O Symphony of the Night. E o sanfoneiro, né? Tem uma piadinha. O sanfoneiro da noite, como a gente carinhosamente chama aqui no Brasil, né? Pois é, aí eu fui me abraçando com esse gênero e procurando mais, né? Jogar os Super Metroid lá do GBA, né? Na verdade, eu só zerei o Metroid Fusion, né? O Zero Mission eu não joguei. E os Castelo da Vânia lá do GBA também. Deixa eu me lembrar os nomes. Era... Você tá falando do GBA? Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow. Isso, Area of Sorrow. O Circle of the Moon, desculpa, eu só fui zerar ele ano passado, né? O que é, Viri? Não, desculpa aí. É tipo perguntar qual que é o nome dos meus filhos, velho. Eu falo todos os 6. Você falou, assim, na ordem, só faltou falar o ano de cada jogo. O Circle of the Moon é 2001, o Harmony of Dissonance é 2003 e o Area 2004, eu acho, é 2005, é por aí. Olha isso! Sabe mais perto as datas do jogo do que o dos filhos. Meu filho eu não lembro quando ele nasceu, mas eu tenho que fazer a conta aqui de cabeça. Não, tô brincando. Ainda bem que eu só tenho um filho, né? Fica mais fácil de decorar, né? Opa! Tem os Castelo da Vânia também lá do Nintendo DS, né? Sim, sim, que é o Dawn of Sorrow, né? Lançado lá em 2006. Order of Ecclesia e o outro é o... Esse eu esqueci, que droga. Viu? Só sei 2 de 3. Putz, agora que ele começou a se mostrar, deu errado. É porque esses eu realmente não gostei. Pronto. Eu não gostei desses. E aí eu fui e comecei a procurar também os Castlevania do PS2. Calma aí, mas eu quero saber. Você jogou os do GBA do DS. Você zerou eles, curtiu? Sim, ou só sim. Deu uma olhada e tal? Você gostou de todos eles? Conta aí, cara, porque... que eu zerei do DS é aquele... Acho que é o Dawn of Sorrow. Que na época eu tava jogando no meu notebook e eu não acertava fazer aquele desenho na tela, né? Depois de matar o chefe tinha que fazer. E eu no mouse eu tava apanhando para fazer o do último chefe lá, que era mais complexo. Eu tentava arriscar lá e dava erro, não tinha zerado. Então, no ano passado foi que eu zerei ele, né? Mas os outros eu tinha zerado também. Tem um lá que é com a mulher também, né? Eu sou... Sim, que é o último. O com a mulher é o último que saiu do DS. Pois é. Eu não tô lembrando o nome dele agora, mas qualquer um que quiser pesquisar, né? Castlevania de DS vai encontrar eles, né? E aí, ou seja, é um gênero que eu gostei muito, né? O Ori and the Blind Forest, né? Muito Só pra bom. falar aqui, lembrei, eu não queria colar. É o Dawn of Sorrow, o segundo é o Portrait of Ruin. É o, tipo assim, o desenho da ruína, né? É o portal ruim, que a gente brinca com o portal ruim. E o Order of Ecclesia é o da menina, que é o último. Isso aí. O Portrait of Ruin é aquele que tem uma mecânica que são 2 personagens ao mesmo tempo e você alterna, né? Meio estilo aquele joguinho dos Vikings do Super Nintendo, lembra? Que tinha uns puzzles que você subia em cima de um do outro e tal.
The Lost Vikings, parece isso. Os dois jogando ao mesmo tempo. Cada um tinha uma habilidade pra poder passar de uma área. E tem um joguinho ruim pra caramba também ainda, uma franquia desconhecida, eu acho que é Resident Evil, né? Achei que você ia falar Donkey Kong Country, que sobe na... Também. Isso aí é só uma trilogia ruim pra caramba que faz isso também, né? O Billy só gosta dos Residentes atuais. Os antigos ele não gostou. Nem do 4 antigo. O 4 antigo dá pra jogar, né? Mas o remake ficou sensacional. O jogo não é grande coisa, mas o remake é bom. É bem feito. O outro, Ori lá, né? Ori and the Will of Wisps. Muito bom também. O jogo é bom de história, bom de jogabilidade, né? E... Então, esses jogos... Metroidvania, né? O Guacamelee também, que tem o primeiro para PS3, 360, e o Guacamelee 2, eu não tô lembrado do nome do 2, não sei se é só 2, ou ele tem um outro nome, é muito bom. Aqueles jogos, né, de Metroidvania, de adquirir habilidade, dar 2 pulos, dar um golpe tipo um Shoryuken para cima, né? Tem um outro indie muito bom que eu recomendo, ele é meio preto e branco, é o Gato Roboto, bem Metroidvania mesmo. Jogaço demais, jogaço. Né? Recomendado pra caramba. Eu admito que eu fiquei com preconceito por causa da paleta de cores. Não, e é legal que ele tem várias paletas. Tipo, ele tem a padrão, que é aquela preta e branca, mas você, no menu, ou você vai desbloqueando alguma coisa assim, você tem outras alternativas. Fica muito legal, velho. O jogo é bom, eu não consegui fazer final nele. Ele saiu do Game Pass, aí eu fiquei com outros projetos aí no meio. Mas é muito bom, de verdade, o jogo. Vale a pena, sim. Vou até voltar a pesquisar sobre ele para ver como tá o preço. Pois é, aí são gêneros que eu sempre procuro. Alguns, não compro todos, né? Mas os Castlevania, Metroidvania, né? Eu procuro sempre jogar, né? Aquele Bloodstained Ritual of the Night, quando foi lançado, fiquei doido para jogar logo ele, né? Action Verge também, Verge é muito bom, né? Não tão bom quanto esses outros, mas legal, né? E o Hollow Knight, né? Ele é Metroidvania com elementos de Souls-like, né? O pessoal gosta de dizer, olha, é um Souls-like 2D. Não, ele tem alguns elementos, né? Igual a, tipo, você morrer, o teu dinheiro ali, que serve como experiência, as coisas, vai ficar naquele local onde tu morreu. Então tu tem que chegar lá de novo para pegar aquilo, né? Tem uma certa dificuldade igual aos seus likes. Ô Dani, então, rapidinho, desculpa, eu esqueci. E agora que você falou, eu lembrei perfeitamente dele. Ô Fernando, tem um jogo que chama Biomorph. É muito bom. Metroidvania, bacana pra caramba. Ele tinha isso de você morrer e perder. Eles fizeram uma atualização, agora você não perde mais os seus negócios. Facilitaram isso, você não precisa voltar mais lá. É o Noob Edition. Noob Edition, eu sou total. Pode chamar de Billy Edition, não tem problema. E você vê que essa questão da dificuldade. Eu jogo o Ace Combat, que eu falei aqui. Eu zero no nível Ace, que ele destrava depois que você termina no Very Hard. Tipo, eu gosto do desafio, mas é pros jogos que eu gosto, né? E daí eu já aprendi bem e tal. Aí eu vou jogar esses jogos aí, cara, se eu começar a morrer muito, eu realmente desanimo, eu não tenho mais a paciência. Então a dificuldade pra mim ela é bem seletiva, assim, dependendo do jogo eu não tenho paciência mesmo. Tem que ser... eu não coloco no Very Easy, eu coloco no normal. Mas eu não fico tentando quebrar a cabeça muito, não. Sim, deixa eu falar também duas coisas antes que eu me esqueça. Eu não falei do Ace Combat, mas também eu sou um cara que sou muito, muito fã do Ace Combat, né? Só não zerei o 7 e o do 360, né? Mas tá no plano, assim que possível, vou estar jogando essas maravilhas, né? O Fernando Lourenço sabe aí que eu gosto deles. E inclusive tá aqui o 360 que pra comprar. A gente vai fazer rolo, tá aqui pra você comprar, porque eu não uso mais o 360. Pô, cara, vai dar certo. Inclusive, foi até um youtuber que fez uma gameplay dele de 1 hora, um tal de Islets. É assim que se fala, Billy? Islets. Um joguinho... eu tô jogando ele. É Metroidvania também.
delícia demais. Eu gostei muito também, recomendo. E eu tô Muito bem melhor, legalzinho. viu? Só pra você saber. Não tá Eu morrendo 10 vezes pro primeiro chefe, 10 não? não, aquela eu morri umas 12 vezes. Eu tô morrendo, na terceira eu tô passando. Pois é. Outro é só pra recomendar um último aqui, Metroidvania, é o Salt and Sanctuary. Muito bom também. Legalzinho. Desafiador, né? É um Metroidvania Souls-like também, né? Vamos lembrar. Isso. Tome cuidado. Aquela não é misturinha fácil. que você gosta, né? É a gordura Desafio. e o açúcar, né? É as duas coisas que você gosta ali, né? É o desafio, é a superação, é comigo mesmo, né? E a questão dos Souls-likes, né? Souls-like, fui contaminado aí, né? Peguei o vírus da sofrência. Então aí, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Sekiro o pessoal diz que não é, mas eu acredito que seja, porque ele é bem desafiador, tem que ter estratégia para poder vencer, né? O Elden Ring. Elden Ring é o melhor de todos porque ele melhorou em tudo, né? Adição de pulo, mais tipos de magias, mais tipo de armas, facilitou algumas coisas, porque quando é difícil demais, que tu bate num chefe, mas levou 2 porradas, morreu, aí tu já fica naquela de, né? Não sou doido de ficar passando raiva aqui não, né? Então o Elden Ring é muito mais inclusivo, pode-se dizer, né? E aí tem outros, né, que não são feitos pela From Software, que eu também gosto muito, tenho jogado, né? Tem o último aí elogiado, Lies of P. Não é tão difícil, mas é desafiador, é bem feito, né? O pessoal dizia até que ele é um AA, porque o jogo, tipo no lançamento, parece que era R$250, em vez de ser os 350 que geralmente lançam, né? Mas graficamente, a jogabilidade, o jogo é muito bem polido, é bem caprichado mesmo, né? E o final dele foi um final assim que abre margem para uma continuação, né? E aí é isso, aquela coisa de Souls-like, gosto, né? Sempre que puder tiver algo novo, tô jogando, tô procurando, mas também eu não sou aquele fanático, sabe? Aquele fanático de querer comprar jogos lançamentos, né? Por exemplo, falando de outros gêneros, lembrando aqui o Gears of War 5, né? Gears of War 5 tal, lançamento, Game Pass, né? A pessoa não vai precisar gastar o dinheiro para jogar logo o lançamento. Mas, apesar de eu gostar muito de Gears of War, eu sempre... Não, vou esperar aqui umas semanas, um mês, para esperar justamente o que ocorre nessa nossa geração, né? Esperar atualizações, para o jogo não sair tão bugado e assim poder ter uma diversão melhor. Então eu sou assim, eu não tenho aquele fanatismo por qualquer coisa de eu quero jogar no dia de lançamento, não vejo a hora de chegar meia-noite para começar a baixar. Não, eu espero ali para ver as atualizações, para jogar melhor e tudo. Então é assim que eu faço, dependendo de gostar muito ou ter dinheiro sobrando para poder comprar lançamento, sabe? Mais alguma coisa? Caramba. O cara é dedicado. Não, o povo é educado. Não, quando Todo mundo em falar em silêncio. dedicado, quando eu tiver o PCzinho monstro, eu até compro um Souls-like pra vocês para nós jogar um co-op aí, viu? Jogar junto. Se tiver vocês, vai jogar pouquinho. Eu instalei o Skyrim no meu Xbox, quase que eu quebrei o primeiro controle na minha vida, velho. Credo? Eu ia tacar o controle na parede, velho, de raiva. Credo. Skyrim Isso é só maravilha. Não é possível, ele não é difícil. Não é difícil pra quem? Ué, o jogo é moleza, tipo, ele é realmente muito fácil. Oi? Não, ou seja... Sério? Cara, o Skyrim é um jogo fácil. É tipo assim, se você pega um personagem, você coloca a habilidade lá de Two-Handed Sword, e você clica e vai indo, cara. Você vai derrubando todo mundo, assim, meio que não é muito difícil. Então não é o Skyrim. Qual que é o outro... Ué? Dark Souls 1? Não, o Skyrim é o V lá, né? O 5 de alguma coisa. Sim, ele é um jogo, assim, o Fuso rodar lá, que tem o... Ele é o 5 o quê? De qual jogo? De qual série? The Elder Scrolls.
Então os caminhos dos anciãos, mas a gente fala que são os velhos escrotos. Então, esses Elder Scrolls aí, ele tem algum antes que é muito Souls-like. Não. Não tem? Não, o Oblivion ele já era molezinha também, é lá do Xbox 360. Caramba, então... Não, assim, pessoa. ele não é muito Pode dar difícil, mais mas eu concordo que se você não jogar direitinho ou ali no início, então você vai morrer várias vezes. Mas é que um pouquinho mais pra frente, você pega, tipo assim, você faz um build assim de um personagem com espada, two-handed sword, sabe? Sei. Vai vush, cortando. Igual o Diablo mesmo. Cara, aprende magia de cura e um arco e flecha, você zera o jogo. Assim, tipo assim, ele só é difícil se você talvez tá upando o personagem com umas magias muito loucas, tá tentando. Tudo nível 1, sabe? Aí solta fogo nível 1 não causa dano. Flecha nível 1 não causa dano. Então, mas se você concentrar, rapidinho ele fica fácil. Mas pode ser que no início seja meio chatinho, né? Então pode ter sido isso. No começo eu já meti o pé. Eu nem me aventuro a subir magia, cara. É sempre espada two-handed. É sempre. É o Conan o bárbaro, cara. Não tem erro. Total, tá vendo? Ryu. Eu queria que tivesse umas porradas no jogo. Eu ia transformar o personagem num monge se tivesse essa classe. Monk, pra dar soco. Infelizmente não tem. Mas eu sou muito fã. Skyrim foi o jogo que eu... Cara, o Skyrim e o Fallout 4 foram os que eu mais joguei, cara, nessa última década. Deixa eu até ver. O problema é que eu joguei muito pirata. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui o Skyrim. Quantas horas tá registradas aqui no Skyrim? Aqui no Steam. Tô abrindo aqui. 152 horas, tá? É o que tá registrado, que eu joguei do original. Mas o pirata... A minha relação com o Skyrim foi engraçada. Com o PS3, eu falei, rapaz, deixa eu procurar um jogo que seja demorado, porque eu tô com um pouco de dinheiro pra estar comprando muitos jogos. E aí eu fui, olha esse tal de Skyrim que a cara tá falando. Pra quê, meu irmão? Viciei no jogo. Passei mais de 50 horas lá. Ia pra uma missão principal, no caminho aparecia um cara, tu me ajuda aqui nessa caverna e tal. Quando penso que não, eu já tinha passado mais de 2 horas nessa caverna. Cara, e sem achar ruim, sabe? Sem dizer assim, poxa, não acaba nunca. Não, e indo, e o cara lá descobre que tinha um mago lá dentro, sinistro mesmo, não era tipo uma missão qualquer, uma coisa assim bem feita. Cara, gostei demais do Skyrim. Ele é viciante, mas ele é bem bugado. É um jogo que hoje em dia mereceria ser lançado uma continuação revisada, sabe? Com algumas melhorias em alguns pontos e tal. Mas ele melhora muito com os mods. Você começa a baixar mod que dá uma balanceada, umas melhoradas, ele fica bem legal. Tem até mod assim de sobrevivência, sabe? Teu personagem precisa comer, precisa se proteger do frio. Eu acho legal isso, porque dá uma camada a mais de profundidade, assim. Eu acho que fica bacana. Mas é isso aí. Antes que o Billy fale que tá todo mundo em silêncio. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar de um jogo que vocês piraram assim, ultimamente? Nada. Gente, então é isso, ó. Então depois de um grande intervalo aí, ato sem a gente gravar, a gente voltou, gravamos. Espero que a gente consiga gravar de novo aí. A ideia sempre é gravar quinzenalmente, a ideia original, mas a gente, né, tem a vida, né, acontecendo, é difícil a gente se organizar. Mas eu gostaria de gravar mais sim. Então, eu vou agradecer a presença do Billy. Aonde que eu retiro o cachê? Você retira na lojinha daquele carinha do Castlevania Symphony of the Night, sabe? Tem que... Lembra que tem aquele carinha? Não joguei. Tem o Daniel sabe. Eu sou Nutella, irmão. Eu sou Nutella. Eu não jogo esses jogos aí, não. Não, assim, Deve precisar de biblioteca. Olha aí, ó, viu? Ele sabe o nome. Deu. O Billy chega lá, I'm interested in this. Aí é o que o Alucard fala. Aí quando você compra o carinha, thank you. Eu vou deixar, não vou cortar nada disso. Meu, 10 horas da noite eu tô ouvindo um negócio desse, velho. O cara imitando um NPC. Agradecer o Daniel Ventura, que curte os Dark Souls e tá querendo converter a gente. Eu não vou me converter ao Dark Souls. A não ser que um dia faça um Easy Mode, aí eu jogo. E Carmelo Zócoli, que sempre traz aí os jogos antigos aí e fala bastante de Atari. No Horizon tem um mod do Dark Souls 3 que o cara joga com uma metralhadora. Aí fica fácil. Metralhadora infinita, sai matando o chefe tudinho. Essa é minha cara, hein?
Essa é a minha Olha cara. aí sim. Ah, legal. Eu nem sabia que dá pra instalar mods no jogo. Valeu, galera. Então, obrigado aí pela participação. A gente se vê no próximo episódio. Falou. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado. Falou!